Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Brincando com Ideias. E hoje, como não poderia ser diferente, estamos aqui com dois convidados. Olha, vocês vão curtir o que eles têm para contar para nós. Espera aí que vocês vão ver. Recomendo ficarem até o final desse vídeo, porque tem muito papo legal, muita experiência. Tenho certeza que vocês vão curtir. Eu sou Flávio Guimarães. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O Brincando com Ideias foi criado para compartilhar com vocês a minha paixão por eletrônica, robótica, programação, e também criei os cursos de Arduino, todos aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá. Quem está começando, super recomendo. Bora lá então, preparado para conhecer aqui os nossos convidados? Vem comigo! É isso aí, pessoal. Estamos aqui com dois convidados, como eu comentei com vocês. Temos aqui o Paulo e o Felipe, e eu vou deixar eles se apresentar. Por favor, aí, Paulo, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí para você se apresentar para a nossa galera. Obrigado, Flávio. Eu sou o Paulo Lenz, né? Eu sou fundador da Robocor. E assim como você, acredito que a nossa missão está muito alinhada, né? Que sempre foi incentivar o desenvolvimento tecnológico, fazer com que as pessoas tenham interesse em aprender, né? Você com seus vídeos, eu acho que expõe muito isso, que é muito legal, né? Faz estimular mesmo quem ainda não tem o conhecimento, mas tem interesse, começa a mexer e daí isso vai desenvolvendo e pode criar coisas fantásticas aí, né? Comigo tem o Felipe Wurz. Tudo bom? Eu trabalho na Robocor já tem uns 6 anos aproximadamente, né, Paulo? 6 anos. E eu comecei a ter contato com essa parte de robótica na faculdade. Eu fiz a Federal Itajubá e aí nessa época eu fiz mecânica, não era nem tão voltado para a parte de robótica e eletrônica no começo. Mas eu descobri o combate de robôs e comecei a participar das equipes. E aí que eu conheci a galera da Robocor, conheci o Paulo, conheci esse evento muito louco. E aí fui me envolvendo. E aí nessa... eu acabei caindo de cabeça nessa e não saí mais. Eu acho que isso é interessante comentar, né? Como é que começou a Robocor, né? Sim. Inclusive, eu ia perguntar para vocês, exatamente, né? Talvez o pessoal ainda não conhece, né, a Robocor. Tenho certeza que quem já é do nosso mundo maker, mais do que conhece, mas conta pra gente aí como que começou a Robocor. Hoje, quem conhece hoje provavelmente fala, pô, é uma loja de eletrônicos que vende Arduino e tal. Eu acho, é interessante dizer, assim, não, além que é muito mais que isso, né, que tem toda a fabricação nacional e tudo, mas assim, como a história mesmo, como que surgiu a Robocor, né? Na verdade, a Robocor, ela começou com os eventos de robótica. Isso lá atrás, em 2001... 2005. A Robocor é 2005, mas em 2001... chegou um colega para mim na faculdade e falou, pô, tem um pessoal fazendo aquele negócio de combate de robôs, que a gente via muito na época, na televisão isso, né? Fantástico, matéria vindo dos Estados Unidos. Exatamente, mas não tinha internet direito, então você tinha assim inatingível, né? Exatamente. Era um lá fora. Mas principalmente os estudantes de engenharia conheciam isso, falavam, pô, combate de robôs, meu, que negócio bacana, né? Aí falou, tem um pessoal aqui que está organizando, você está afim de participar? Eu falei, pô, lógico, né, que eu estou afim de participar, vamos montar uma equipe e participar. Então foi assim, um negócio bem entre amigos, que o pessoal se juntou para organizar esse evento. E aí foi em 2002, acho que foi a primeira vez a gente se juntou para criar as regras, bolou entre a gente o que deveria ser, não tinha muita informação também na internet a respeito, então... Na época, para vocês terem ideia, os robôs eram até 50 quilos, porque só de bateria, a gente tinha que usar bateria de carro na época, né? Então, usava uma coisa nacional. A gente tinha que usar o que tinha disponível, também não tinha quase nada disponível. Motor de partida, motor de vidro elétrico, era guerra do ferro velho. Exatamente. Era guerra do ferro velho. Exatamente. Agora, Paulo, tenho também certeza de que muitos que estão nos vendo aqui já ouviram alguma coisa sobre Robocor, já conhecem, mas muitos acreditam que a Robocor não é brasileira.
Então já fala aí para a galera que muitos estão errados, né? E tudo começou com vocês, aqui no Brasil mesmo. Ainda mais pelo nome, né? Acho que muitas pessoas associam o nome e falam, pô, é uma empresa americana, Exato. né? Você entra no site, é robocor.net, né? Porque não é .com.br. Apesar de você entrar no .com.br, direciona para robocor.net. Mas o nome Robocor também, ele veio depois, né? Depois que a gente começou a fazer esses eventos, começou a organizar, que no começo chamava Guerra de Robôs, inclusive. Chamava guerraderobôs.com. Para justamente conseguir organizar isso melhor, eu senti a necessidade, pô, tenho que abrir uma empresa para conseguir locar espaço para fazer os eventos de uma forma mais profissional e tudo. E aí, em 2004, eu cheguei aí para os Estados Unidos, que a gente está fazendo isso aqui, mas era um negócio meio Mad Max ainda, né? Os robôs ainda... E ainda era uma associação de estudantes, isso, não tinha nada negócio profissional. Amador ainda, era bem amador. E estudantes de várias universidades reunidos, né, para poder prover o negócio. Só que começou a ficar sério. Em 2004, aí finalmente os robôs começaram a fazer algum tipo de destruição. Porque até então, ganhava quem andava. Fazer um tipo de destruição. Era a guerra de robôs, mas ninguém destruía ninguém. Mas em 2004 começou realmente a ter um certo nível de destruição, o negócio começou a ficar sério. Falei, pô, deixa eu ir para os Estados Unidos, ver como que o pessoal faz isso lá. Então, eu fui até a RoboGames, né, que é um evento... que foi feito pós Battle Boss de 99, eu acho que, né? Perto de 2000. Perto de 2000, então, a Battle Bots, que era um show nos Estados Unidos, nessa época não estava tendo, né? Tinha acabado. Então tinha muita gente, inclusive nesse evento, que veio desse show de televisão para participar, porque eles já tinham os robôs e tal. Então foi assim, foi um negócio fantástico. Eu cheguei lá, foi... uma quebra de paradigma, assim, a gente viu, eu vi, enquanto os nossos robôs aqui eram feitos com estruturas tubulares, baterias de carro, eu cheguei lá, pô, os robôs eram totalmente usinados, tinha um robôs profissional, um negócio assim, tinha um robôs Unibody, que o pessoal pegava, que é um tarugo inteiro de alumínio, até titânio, sabe, os caras apelavam, colocavam isso num CNC. O CNC usinava totalmente isso para você não ter emendas, fazer o chassi mais robusto possível, né, compacto, baterias de níquel-cádmio o pessoal já usava na época, que hoje já é obsoleto, mas na época isso, pô, perto das chumbo ácido, era, né, tinha muitas vantagens em questão de peso, né, e até capacidade de corrente que fornecia. E eu acho que tem até um vídeo da RoboGames, se você quiser passar para ver o nível dos robôs lá, né? Com certeza. Deixa eu trazer aqui na tela. Esse de 2005. 2005, isso. Aí em 2005 a gente foi lá participar da RoboGames. Esse é o robô que a gente levou, na verdade, né? Que ele era um undercutter. Foi o primeiro undercutter que a gente fez aqui no Brasil. A gente ganhou, acho que a primeira competição, depois a gente perdeu as duas próximas, mas, putz, a troca de experiência que a gente teve de informação, isso aqui mais valeu nesse evento. Ou seja, né? o robô de vocês aqui, qual que é? É o que passou um pouco antes, na primeira imagem é o que começa. Aí esses aí já são robôs pequenos, esse aí é um heavyweight, mas esses aí são super heavyweights. Super heavyweights tem mais de 200 quilos esses robôs. 200 quilos, 150? E ó, essa peça que voou na cara aqui, tipo, aqui a arena é totalmente blindada, tá? Ela é feita com policarbonato, tipo, é feita para todos esses estilhaços aí realmente não passar, porque não pode machucar o público, né, que está assistindo. Então, justamente por isso, eu acho que é importante ter esse conhecimento, esse know-how para fazer esse tipo de evento, que é um evento muito legal, mas ao mesmo tempo, assim, é sério, né? Você não pode fazer ele de qualquer jeito. Então, assim, foi muito importante ter ido, pegado todo o know-how da RoboGames, e a partir daí a gente reconstruiu a arena aqui no Brasil, fez uma arena nos padrões da arena da RoboGames, que é uma arena que a gente usa até hoje, ela já passou por inúmeras reformas, inclusive, porque os robôs vão evoluindo com o tempo. Foram mudando. Né? Então a gente também tem que ir evoluindo com o tempo, arrumando as estruturas para sempre garantir a segurança do evento. E a RoboGames era uma referência, todo mundo via ela, ouvia falar que era um evento legal, e a gente também tinha só essa referência de guerra de robôs, porque era uma coisa que chama mais atenção, é mais visual, é mais legal, parece, né, faíscas e tal, mas a RoboGames tinha esse nome de RoboGames porque ela era uma Olimpíada, então ela tinha todas as competições associadas à robótica, então ela tinha o sumô,
ela tinha um seguidor de linha, ela tinha robôs que funcionavam com energia solar, ela tinha robôs que dançavam, ela tinha o pessoal que fazia arte usando robôs, quer dizer, ou robôs que eles tinham movimentações cinéticas e interagiam com o público, era uma coisa legal. Então, ela era realmente uma primeira grande Olimpíada de vários temas robóticos e era um sonho da galera participar e aí lá era um lugar que você poderia ter um pouco mais de informação. E não existia outra competição internacional que tivesse o mesmo peso ou quantidade de robôs diferentes no mesmo lugar. Então, ir lá e buscar informação foi o primeiro grande ponto, né, para ter uma base séria. Assim, e é inspirado nisso que daí em 2007 para 2008 a gente fundou a Robocore, que era para ser um núcleo de robótica, né? Para justamente trazer todas essas competições de várias categorias junto e explorar isso. Só que o que aconteceu, né, que foi interessante nesse período? Logo que a gente fundou a Robocore, a gente percebeu que havia uma outra dificuldade do pessoal para poder participar, uma outra barreira, que era justamente as pessoas conseguirem peças para montar os robôs. Então a gente começou não só a importar algumas coisas, mas fabricar também aqui no Brasil para fomentar o evento. O objetivo era sempre fomentar o evento de uma maneira que cada vez mais as pessoas viriam participar, né? Facilitar as pessoas a construírem os robôs. Quer dizer, antes então de fabricar e de vender, vocês começaram com o evento. Exatamente, com o evento. E esse era o negócio principal da Robocore. A Robocore foi criada justamente para fazer os eventos de robótica. E o nome veio para o evento. Era para ser um evento a moldes tipo da RoboGames. Então era para ele ser uma Olimpíada. Então por isso que é o núcleo de robótica. Porque não era mais só combate. A gente não queria que fosse só guerra de robôs. Não é isso, é tudo. Então para você absorver tudo, abraçar todas as outras áreas de robótica, tinha que ser um núcleo de robótica e mudou o nome. Teve também a ideia de troca para tornar isso mais viável, mais fácil de trabalhar, e aí veio a parte de como trazer mais coisa de fora, né? Um dos maiores problemas é que as pessoas tinham muita dificuldade de importação antes. Hoje em dia se tornou fácil usar cartão de crédito, você comprar as coisas da China. Meados de 2005, 2006, poucas pessoas tinham cartão de crédito com função internacional habilitada. Nenhum estudante que quisesse comprar algo, o cartão passava fora. Era muito difícil. A galera, que a gente não tem mais essa noção. Isso hoje em dia é muito fácil. Fora que eram peças muito específicas também. Né? Não era qualquer coisa que você achava fácil. Você queria uma controladora. Hoje eu imagino que, né, essas peças específicas não são fáceis de achar. Ou melhorou. Hoje já é. Hoje você acha na Robocore, né? Com certeza. Vocês facilitaram. Mas quem não conhece, né, o caminho... hoje já está bem mais fácil. Mesmo para quem não conhece, hoje trazendo direto da China também se encontra muita hoje tem coisa, muitos fornecedores né? paralelos de peças. É que antes você, por exemplo, queria uma controladora para motor elétrico, né? Fazer um controle de direção de um robô qualquer. Aí você só achava um ou dois fabricantes nos Estados Unidos, ou algum lugar assim, que alguém tinha feito. Porque existem peças industriais, mas para uso amador, para você simplesmente dar informação mais simples, sem tanta blindagem, coisa assim, você não encontrava. Você achava peças de reposição de eletrodoméstico, mas você não encontrava uma placa que aceitasse um PWM para fazer controle do robozinho. E aí justamente por isso... Hoje em dia é bem mais fácil de achar. E justamente por isso que o Wurz acabou de comentar, é que a gente começou a ver um negócio interessante. Porque o que a gente fez? A gente montou um e-commerce na época focado no pessoal do combate, né, do evento, para adquirir as peças, para facilitar para eles adquirirem as peças. Só que a gente começou a fazer vendas de peças para pessoas que nunca iam nos eventos, não apareciam depois nos eventos. E a gente falou, mas o que está acontecendo aqui, né? Ou de repente, a grande maioria do dinheiro que era arrecadado, que pagava as contas do Robocore, não vinha do evento. Vinha de pessoas completamente desconhecidas. Isso o Paulo falou. Veio uma indústria que comprou essa placa que eu usava para o robozinho. Onde o cara está usando isso? E aí a gente descobriu que o mercado brasileiro era muito deficiente nessa parte de robótica. Para fazer robótica móvel de pequeno porte. Você tinha coisas industriais, né, mas você não tinha algo que tornava acessível as pessoas a utilizarem em diversos projetos, principalmente startups, o que dificultava muito startups. Hoje, um dos principais clientes nossos são startups. Né? E a parte de automatização simples. Então, por exemplo, a gente tem uns sistemas elétricos simples, caixas de redução. Aí, às vezes, uma empresa ela quer fazer uma automação de uma linha, de uma coisa bem simples, ela precisa de uma motorização ou um driver, só que ela vai e compra do Robocore. Então, a gente começou a vender para pessoas que a gente não esperava. Pequenas indústrias, pequenas startups, às vezes
às vezes até peças específicas que eram de robôs, uma empresa completamente desconhecida compra. Por exemplo, a gente estava fabricando umas rodas de borracha. E aí, de repente, uma empresa de um teatro comprou essas rodas. Aí a gente falou, um teatro? O que um teatro vai fazer? Aí a gente até chegou a entrar em contato, porque onde você vai usar isso? Uma roda de um robô de combate, toda blindada, maciça. Aí o pessoal do teatro falou, eu quero fazer uma plataforma onde vão ficar os atores, e a roda tem que ser maciça para não conformar. E a gente usou outras rodas que elas fazem barulho quando move, e no teatro não pode fazer barulho. A de vocês, de borracha, ela é silenciosa, e ela não amassa, que ela é maciça. E aí, de repente, olha que legal, a gente vendeu roda de robô de combate para o pessoal fazer uma plataforma para teatro. E aí foi vindo outros clientes e outras oportunidades, né? E o que foi bom, né? Porque, na verdade, assim, o evento em si, como modelo de negócio, ele é péssimo, tá? Porque ele não dá retorno, né? Tipo, a gente sempre só colocava dinheiro e fazia muito pela paixão mesmo. Hoje, tudo que a gente faz ainda é pela paixão, né? Mas o que conseguiu... o que conseguiu dar retorno pra gente conseguir, inclusive, crescer a empresa, inclusive fomentar o evento, é a venda de componente. Hoje, o que banca os eventos acaba sendo a venda de componentes, que a gente ainda consegue pegar isso aí para colocar, porque o evento é fantástico. Para você estimular o pessoal a querer entrar nessa área de robótica, automação, o cara querer aprender, você vê desses eventos aí, né, abre os olhos, o pessoal fica, né, fissurado pelo negócio, e muita gente acaba se tornando maker porque viu aquilo incentivou. Quer fazer algo próximo. Né, descobriu a paixão dele num evento desse de robótica, né? E, gente, para o pessoal, né, que está aqui, que não participa dos eventos, não sabe onde acontecem os eventos, conta um pouquinho, como que o pessoal pode encontrar os eventos da Robocor? Quando que acontece? E a gente tem um site que chama eventos.robocor.net. Tá? Então, você entrando lá, a gente vai sempre listar os próximos eventos que vão estar ocorrendo aí durante o ano. Um evento que vale muito a pena participar é o Robocor Experience, que inclusive ano passado a gente fez junto com a Campus Party, no IMB. Tá? Foi um dos maiores eventos que a gente já fez. Eu acho que, e por ser em São Paulo também, fica fácil para muitas pessoas poderem participar ou até mesmo assistir primeiro. O acesso a São Paulo é facilitado, né? O acesso ajuda bastante. E tem muita coisa para fazer no evento, né? Não é só a categoria de combate. Hoje você tem diversas categorias, né? Tipo, fora isso, a gente tem uma parte de experimentação que a pessoa pode ir lá ter contato com robôs, né? Brincar com os projetos, né? Adquirir os produtos que hoje também a gente fabrica. Inclusive, isso é um outro ponto interessante, né, de comentar aqui. A gente fabrica tudo no Brasil. A gente faz questão, a gente faz questão de tentar nacionalizar o máximo possível. Muitas vezes é difícil, inclusive porque a gente depende de outros fornecedores, né, para matéria-prima. Matéria-prima, a maior parte dela acaba sendo importada mesmo. Né? Mas o que a gente consegue fazer aqui dentro, inclusive dentro da nossa fábrica, para manter controle de qualidade e tudo, a gente tem feito. Esse é um ponto que também é legal destacar. A qualidade da Robocor, com certeza, é diferenciada. Se a gente pegar, né, eu como consumidor, né, dos produtos da Robocor e de outros, duas plaquinhas similares, né, um Arduino Uno e a plaquinha da Robocor, dá para sentir, né, que tem uma qualidade mais bem acabada, e componentes também que vocês colocam ali que acabam fazendo uma diferença no uso. Em vez de só usar componente barato. Não, exatamente. É aquela coisa, né? Tem aquela economia porca também, que eu acho que não vale a pena. E por a gente fabricar aqui, a gente tem um controle disso. Então a gente tem certeza que o que a gente está colocando na placa é componente de procedência, entendeu? Porque tem muito CI também que é falsificado. Né? Você compra muito Arduino no mercado que o microcontrolador não é da Atmel. Né? Você vê que tipo, é uma cópia, sabe? E de vez em quando não funciona exatamente como esperado. Então a gente faz questão disso, de fabricar aqui internamente, para a gente ter, inclusive, o controle de qualidade disso. E que nem na estética também que você comentou. Acho que, por mais que isso não influencia no funcionamento, ele é interessante porque
querendo ou não, você vai usar o Arduino, fica na sua bancada, você vai colocar num projeto, ele é aberto. Ele tem que estar apresentável, né? E aí a gente também se preocupa com isso, né? Com a própria estética. Tanto que as nossas placas, elas são lavadas depois até em ultrassom, depois que passa nas máquinas, tudo para tirar tudo quanto é resíduo e tal. A gente teve feedback de clientes, é até engraçado que comenta assim, que recebeu a nossa placa e falou, pô, me senti abrindo um iPhone. Então, eu acho que assim, agrega valor, né? É legal também se preocupar com essa parte estética, né? Não, com certeza. Acho que faz realmente diferença. A parte estética e o funcionamento. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, e já é uma dúvida minha mesmo. Começar assim, a criar eventos. Antes até de conhecer vocês, né, já conhecendo a Robocor, o que me passava pela cabeça é que é algo que começou nas faculdades, né, ali dentro dos cursos de engenharia, que às vezes até o aluno ele tem que fazer o trabalho de conclusão de curso dele, tem que fazer um robô, e imagino também ali os professores incentivando os alunos a participarem de campeonatos, né, de robótica. Foi aí mesmo que começou, ou seja, dentro das faculdades, com esse pessoal, ou seja, como começou esse interesse de vocês por criarem os eventos? Os principais participantes dos eventos até hoje são faculdades, né? A grande maioria. Mas uma coisa interessante de comentar é que ele é aberto para qualquer um. Ele não é restrito a pessoas que estão fazendo faculdade, então qualquer um pode participar. Até mesmo pessoas mais novas. Pessoas mais novas. Então não é só universitários ou alguém que já está com o seu filho. Pode ser escolas técnicas hoje em dia participam, pode ser até mesmo associação de alunos ou junto com sei lá, um pai junto com os filhos de uns amigos junto para levar a molecada com uma equipe para levar um robozinho. Então é aberto a realmente qualquer um. Não, e o legal disso é justamente que você está no mesmo ambiente, está todo mundo misturado. Então você tem um network ali, tipo, pessoal novato, você vê as bancadas das outras pessoas, uma pessoa que você admira, nossa, aquela equipe falam que é muito legal, você tem como colar na equipe do pessoal e ver o robô de verdade, perguntar alguma coisa. E o pessoal é muito aberto também, isso que é legal. O pessoal compartilha muita informação. As pessoas mostram, por mais que é uma competição, um contra o outro e tal, tem aquele negócio, mas você vê que o pessoal se ajuda. Já aconteceu muitos casos, até mesmo no combate, tipo, o Wurz ia lutar comigo, o robô dele estava totalmente destruído. Né? Ele chega para mim e fala, não, mas espera aí, em vez de eu ganhar por WO, vamos lá, eu quero competir. Eu não quero ganhar sem lutar. Então ele me ajuda a construir o meu robô. Ele inclusive empresta peças, já teve equipe que fez isso. Colocou peças dele no robô do oponente para bater no robô do oponente na peça dele. Mas sabe, pela diversão, né? Por querer participar. É aquela assim, poxa, como é que tá o seu robô? Vai dar certo lá e tal? Ah, cara, acho que a gente não vai conseguir. Não, vai conseguir sim. Aí fala, ó, tô te emprestando, se quebrar depois você paga, mas tô emprestando a peça. Aí vai, mas porque, mesmo que às vezes tenha uma reviravolta, o que vale é a curtição, né? A troca de experiência, é o ambiente, isso é muito legal. O pessoal quer resultado também para mostrar para a faculdade, para um patrocinador, mas ao mesmo tempo ganhar simplesmente no tapetão não tem graça. Né? É legal ter, é um desafio, né? É um desafio. Quer dizer, então quem ainda, né, é principiante não precisa encarar como se fosse ali o futebol, que o principiante pode passar feio. De jeito nenhum, jeito nenhum. Eu acho que o que mais vale é participar. Porque a experiência que você ganha, provavelmente, se é a primeira vez que você vai no evento, dificilmente você vai ganhar alguma coisa. Mas, assim, você vai ganhar um prêmio ou uma classificação, mas você vai ganhar conhecimento. Você vai ganhar experiência, que eu acho que isso é o mais importante. Entendeu? A troca, a imersão que você tá nesses 4 dias, por exemplo, o Robocor Experience, que esse ano vai ser no IMB novamente, dentro da Campus Party, do dia 25 ao dia 30 de julho. Na Campus Party de novo. De novo na Campus Party. Fantástico, olha, deixa eu até comentar com o pessoal aqui, hein? No ano passado, agora em 2022, eu estive lá, né, na participação de vocês, inclusive. E olha, a Campus Party ela sempre é dividida em uma parte aberta e uma parte fechada, né? Que só entra quem tem ingresso. E a parte aberta normalmente é metade de todo o pavilhão. A Robocor lá tinha metade dessa parte aberta, pelo menos. Sim, né? Foi bastante área. Não, foi um evento enorme, muito legal. Quantidade de arenas diferentes, com categorias diferentes. São várias categorias. Né? E olha, fiquem ligados. Né? E esse ano vai ter novidade, hein, dentro da Campus. Tem outras atrações que também vão acontecer junto ali com a Robocor, que vale muito a pena, vai ter muita coisa para quem quiser ir lá, interagir, participar.
Que legal. Será que dá para Brincando com Ideias participar também? Com certeza. Com certeza. Dá tempo até de participar do evento mesmo. As pessoas, ó, em julho, tem tempo. Tem muito tempo. Tem categorias de entrada. Robô fácil. Exatamente, que é super fácil. Robozinhos que nem esse que você tem aqui, seguidor de linha. Pô, faz um e vai participar. Cara, sabe? Só pra você estar lá no meio, junto com o pessoal, trocando ideia, já valeu a experiência. A gente teve o caso desse ano que passou, de 2022, de, por exemplo, uma escola, foi um professor representante junto com uns 5 alunos. E eles fizeram um robozinho, eles queriam entrar no combate, mas fizeram um robozinho tipo um Beetle, né, que é 1,5 kg. E eles simplesmente, eles fizeram, um deles, a carenagem por fora, ela era um HD, tipo uma estrutura de um HD antigo, de lata, aí eles montaram as rodinhas e tal. Mas era bem simples, mas a molecada estava maior feliz de estar participando e ver se ele ia pra frente, como é que ia ser as lutas e tal. Legal, e às vezes acontecem uns azarões, então, por exemplo, você vai com um robô bem simples, e aí de repente o seu oponente dá uma falha, tem um blackout, aí de repente você, já ganhei, vou para a próxima chave e eu tô indo para frente, que legal, e aí também dá aquele ânimo, né? Então, tipo, tem isso no combate, mas tem, por exemplo, o seguidor de linha. Pô, o seguidor de linha é simplesmente uns motores simples, por exemplo, é um robozinho assim, ou um outro robô comum que você fizer a partir de seguidor de linha, se completar a pista já é um grande desafio. Então, as pessoas depois estão brigando pelos tempos, quem completa mais rápido, né? Vira uma corrida. Mas muitas das pessoas, das equipes que chegam lá, o grande desafio é completar a pista, porque muitas pessoas não completam, já é um grande desafio você entrar no hall dos que completaram. E completando, mesmo que seja devagar, mesmo que você leve o triplo do tempo, já vai ser super gratificante de ter feito, porque às vezes você completou, levou 2 minutos para dar a volta, beleza, só que, poxa, tem uma faculdade grande lá de uma galera que chegou lá enorme que nem completou a pista. E você sozinho fez um robô simples e completou. Aí você já se sente tipo, nossa, cara, pô, foi da hora. Mesmo fazendo um tempo baixo, eu já desempenhei super bem, eu consegui uma coisa legal. Aí as pessoas dão feedback do tipo, poxa, você foi mal, mas você conseguiu completar legal, o seu algoritmo tá legal, a sua programação, os sensores ficaram legal. Mas a gente geralmente usa essa rodinha, a gente geralmente tenta trabalhar com tal motor. Você já pensou em fazer ele de tal forma? Aí a sua cabeça já fala, nossa, várias ideias legais. Aí você absorve muitas ideias, você vê os robôs das pessoas que tomam uma nota, posso tirar foto do seu robô? As pessoas falam, não, tira. Geralmente mostra um detalhe, quer ver dentro. E aí você já fala, cara, agora eu tenho um montão de ideia para fazer um projeto pro próximo, ou para um outro evento menor, ou para um evento na minha região. E aí vai instigando. Isso dentro de cada área, né? Tipo, falando do seguidor de linha, ou do combate, ou, por exemplo, do sumô. Mesmo o pessoal do sumô tem vários projetos legais, né, dos autônomos ou controlados, né, ou do tracking, que é o robô que ele tem que fazer ele seguir um endereço, né, como se fosse um carro autônomo, completamente autônomo, né? Então você vê o que a galera usou e tenta implementar coisas que você gostaria de colocar. Eu acho legal. Bacana, é bem bacana. Tem um videozinho do último RCX que a gente fez, né, no RoboCore Experience agora na Campus Party. Eu acho que dá para ter uma ideia da dimensão do evento. Aqui, né? Isso, esse mesmo. Vamos dar um play aqui para o pessoal ver. Vamos lá, pessoal. Tem o hockey também. Acho que o hockey, para a galera que curte, tipo, trabalha em equipe, é como se fosse um futebol, né? São 3 ao mesmo tempo. É bem divertido a galera levar amigos e participar do hockey. Que legal. Acho que, tá mostrando por fora, né? Campus Party. Olha só como é grande o pavilhão, pessoal. Aquilo que eu acabei de comentar. E aí a área de experiências, que você pode simplesmente chegar lá, controlar robôs. Então a gente tem alguns kits didáticos, o pessoal controla inclusive pelo próprio celular os robôs, né? Robôs de inspeção, aí já são as equipes também. Dá para ver uma quantidade de pessoas, a área de boxe onde o pessoal... A área de boxe é gigante. Essa é a arena de combate grande, né? Com os robôs de até 27 quilos. Os robôs voam. Isso é impressionante, são robôs pesados, fortes. Isso é o legal, né? Pega fogo, sai fumaça. Não tem como não gostar, né? Nossa, destrói ali, boa peça para todo lado. E fora isso, a gente também tem os combates pequenos, né? O que a gente chama de combate de insetos, que são robôs de até 1,5 kg. E essa parte, né, dos boxes, é isso? Isso. Onde o pessoal pode preparar, consertar. Exatamente, fica tudo junto, de todas as categorias e tal. Então você tem o pessoal, o seguidor de linha que a gente está comentando há pouco, realmente, o sumô passou agora há pouco também. Então assim, a troca de experiência, você não tem só entre o pessoal do combate,
né? Você tem o pessoal do combate que pode falar com o pessoal do sumo, que pode conversar com o pessoal do trekking, que também tem até o futebol, né? Então, assim, tem muita coisa. Tem muita troca de experiência ali. Você pode juntar tudo isso, né? As áreas de boxe é legal que você viu que são mesas corridas, né? Gigantes. Então as equipes ficam lado a lado com outras equipes de vários lugares do país. Então você é uma equipe de São Paulo, do lado está um pessoal de Minas, do outro lado lá o pessoal de Santa Catarina, lá no fundo tem uma galera que veio da Bahia. E a diferença dos lugares também trazem diferenças enormes de ideias. E o robô tá ali, então você, de repente, é só ir conversar com a galera do lado, ver o que eles estão fazendo. Ou, às vezes, uma coisa que é muito comum no evento é você tirar um minuto para dar uma andada nos boxes e dar uma rodada nas equipes, ver o que tem. E, às vezes, você fica surpreso com algum projeto e fala, nossa, que coisa legal, como é que você fez isso e tal. E aí, quem tá lá, geralmente, fica muito animado de querer mostrar, querer contar. Porque todo mundo fica feliz de expor o projeto que fez, né? Mostrar para as pessoas tudo que ele colocou de investimento de tempo, né? Então é bem bacana. E toda essa troca de experiência também, é legal ver a evolução que teve as equipes durante todos esses anos, né? Sim. De 2005, que eu cheguei lá na RoboGames, tipo... A gente feito de tubo. Exatamente, que tu não ganhava nada, o Brasil estava muito atrás. Hoje, os brasileiros são considerados os melhores do mundo em combate de robôs. Isso é um negócio legal também que pouca gente sabe. Mas o pessoal aqui está ganhando tudo, está indo para fora, inclusive em competições para fora e ganhando. O próprio Wurst foi para uma competição na China, participou com o pessoal do mundo inteiro e ganharam o primeiro lugar lá com o robô dele. Sério. A gente participou de um programa de televisão como é que fala? Um canal que chama iQIYI, é um canal fechado como se fosse um Netflix, né, da China, ele é em streaming. E eles fizeram uma temporada de 12 episódios de combate de robôs de 100 quilos, né, robôs grandes, né. E aí convidaram galera do mundo inteiro, então o pessoal da Índia foi, da Rússia foi, Estados Unidos foi, o pessoal da Inglaterra, então foi, tipo, pegaram equipes de vários lugares, né? Eles é que convidaram. Eles convidaram. Eles é que vieram atrás de vocês. Foi. Eles vieram atrás do Renan, que é o capitão da nossa, né, quando eu estava na Agrobots, né, na equipe da Agrobots, e aí ele conversou com o pessoal e depois viu o que eles iam fazer, e ele foi a única equipe do Brasil que foi, né? Através do Renan, ele falou, não, a Agrobots vai. E aí foi atrás dos amigos, quem que pode ir junto? Vamos fazer um time, né? E aí nessa o pessoal se organizou e começou a ver como fazer essa loucura aí de participar lá, porque como era um programa, foram várias gravações. Então era ir pra China, ficar 10 dias, gravar um pedaço, voltar. Aí dali 2 meses, volta, grava mais 10 dias, volta. E isso aconteceu tipo umas 6 vezes. Então demorou muito, foi muito louco. Mas aí conforme foi rolando as gravações, a gente foi tipo subindo e de repente a equipe já tava lá nas finais e a gente chegou lá meio tipo pela zoeira. A gente falou, a gente é a única equipe da América Latina que tá indo. Então, acho que não teve mexicano, só foi a gente da América Latina. Então foi meio... A gente tava lá, o que vier veio, né? E de repente a gente já tava disputando com Inglaterra, Estados Unidos e a própria China, que eles tinham uma quantidade maior de equipes também, por ser do país, né? Para defender o título. E aí no final, a final mesmo foi a gente contra uma equipe da China. Então foi Brasil e China a final, e aí o Brasil acabou ganhando. Então foi muito incrível, assim, foi uma experiência muito incrível. Eu fico imaginando, hein? Caramba, o de casa, vocês ganharam do pessoal de casa lá. De pessoal de casa. Até o programa ficou muito feliz, que eles achavam que na final a China não estaria na final, né? Eles achavam que a final seria Estados Unidos e Inglaterra, os lugares que eles achavam que tinha maior influência, né? E aí no final a gente conseguiu estar ali na final, os 4 finalistas que estavam disputando era Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e o robô da China. Então foi bem legal, foi bem da hora, assim, a gente conseguir se enquadrar ali, não só entre os 3 primeiros, mas como campeão. Caramba. E hoje o pessoal tá brigando muito nos Estados Unidos, na competição. É isso que eu ia comentar, tem outras equipes brasileiras também que estão aí, né, se destacando muito. A BattleBots. A HillBots e a Wire. Também estão na BattleBots, que passa na Discovery, inclusive. Isso é muito legal, porque se você vai no RoboCore Experience, você vai encontrar com esse pessoal lá. Né? Então tem o pessoal da HillBots, tem o pessoal da Wire, tem inúmeras outras equipes que vale muito a pena conversar com eles para trocar experiência. A HillBots é uma equipe do Rio de Janeiro e a Wire é uma equipe de Itajubá, Minas Gerais. E já são 2 exemplos de equipes que conseguiram a proeza de se destacar no cenário internacional de equipes e estar como convidadas de um programa de televisão fora.
Porque também muitas equipes querem ir, mas o programa fala não para muita gente. Inclusive americanos, canadenses, outras pessoas que querem ir não têm aval. Para ter o aval, eles têm que ter certeza que o material que vai ser levado lá, que é um projeto, vai ser um projeto que vai não só se destacar, como desempenhar bem, porque se não tiver um show, não funciona. Então também eles só colocaram pessoas que eles confiam. E tá com 2 equipes lá é bem legal. Nossa, fantástico. Parabéns, caramba, levaram o Brasil lá, o nome do Brasil lá Sim. Poxa, em primeiro lugar. E eu percebi não só isso, né? Vocês levam também outras equipes para outras competições através tanto do evento que vocês organizam quanto dos produtos, né? Que vocês fazem sempre ali com a intenção de incentivar. Isso é muito gratificante, né? Você vê que o pessoal, todo esse esforço que a gente fez, não só a partir do evento, mas também fornecendo peças de qualidade a preços acessíveis para o pessoal, a gente conseguiu, né, dar assim o pessoal conseguir esse desempenho que está tendo hoje, né? Isso realmente você vê que o esforço valeu a pena aí durante todos esses anos. E eu tenho certeza, né, que todo esforço nessa nossa área, né, de tecnologia, a área aqui do Brincando com Ideias, que é uma área bem maker, né? Todo esforço requer ali uma persistência, as coisas sempre... É comum sempre dar errado, né? Várias vezes dando errado para a gente conseguir dar certo. Eu imagino que vocês, não só na participação, né, de campeonatos, como também no desenvolvimento dos produtos, devem ter aí para compartilhar com a gente algumas experiências assim, de perrengues, não tem não? Muitas. Ficaram ali quebrando a cabeça. Com certeza. Eu acho que não teve nenhum produto que sai de primeira, né? Você tem que ficar insistindo. Você vai sempre encontrar milhões de problemas e você vai ter que aprender a superá-los, principalmente aqui no Brasil, né? Que você não tem que focar só no seu negócio, mas você tem toda essa parte tributária que é muito complexa. Então você tem que realmente se dedicar e fazer, mas no final das contas é muito gratificante, né? Você vê o resultado que você vai lá, insiste, faz, refaz. Por exemplo, esses próprios produtos que hoje a gente tem aqui, quantas versões, né? A gente faz de protótipo para chegar no resultado final desse aqui. É muito tempo projetando. E vocês lembram assim, de algumas situações em que deu tanto errado, que passou pela cabeça de vocês parar, desistir? Às vezes é até bom parar de mexer num produto quando está dando muito problema para dar tempo dele amadurecer e você poder retomar. Não que a gente desistiu, né? Não quer dizer que você desistiu. Ele está pausado, não é? Está pausado. Porque às vezes você está batendo muito cabeça, mas você está indo no caminho errado. E você não está visualizando aquilo. E aí, muitas das vezes é legal que o fato de deixar ele parado dá tempo de uma outra pessoa analisar. E aí, uma hora que você comenta do produto, uma outra pessoa comenta: mas por que você está fazendo assim e não assado? E aí, de repente, você fala: nossa, eu nunca pensei em fazer de outro jeito. Porque na minha cabeça era tão claro fazer desse jeito. Mas, de repente, ele não é o melhor. Agora eu entendo que talvez ele não seja o melhor. E aí, de repente, você refaz e era tão fácil ter feito de uma outra forma. Então, é muito... às vezes, pausar um projeto é legal para amadurecer ele, sabe? E de vez em quando não está na hora também. De vez em quando talvez a gente está tentando lançar um produto, mas fala, putz, mas o timing não é agora. Talvez daqui a alguns meses, ou ano que vem, essa tecnologia vai estar melhor desenvolvida. Ou para ele emplacar, primeiro eu tenho que apresentar uma outra base para as pessoas terem, para que ele seja mais acessível, entendeu? Então, como é que as pessoas vão usar isso se elas nem sabem mexer nessa placa? Putz, vamos desenvolver primeiro essa placa, para as pessoas quererem coisas dela, para que eu possa agora oferecer opções. De repente você quis dar um passo, percebeu que, opa, tá muito avançado. Além do meu alcance, deixa eu voltar, dar um passo menor. E também deve ter acontecido situações em que você já tinha desenvolvido uma série de coisas, ou seja, você colocou ali tempo, esforço e tal, e aí quando você enxerga que você precisa partir para outro caminho, você sente como se você fosse jogar aquilo que você fez fora, né? Ter que voltar e dói. Exatamente. Eu falo por mim, né? Aquilo dói na alma, que, nossa, tudo que eu fiz, horas de trabalho, eu vou jogar fora. Eu diria que isso acontece toda hora. Toda hora. E é legal comentar isso, porque... Toda hora não, mas todo projeto. Quem começa, né, com a tecnologia, acaba... Eu também fui assim,
e a gente acaba fazendo todos os nossos esforços para não jogar aquilo fora, né? E você começa a se sabotar às vezes para não perder uma ideia original, né? Uhum. Mas Exato. às vezes está errado, não tem como, tem que tirar ela. Não tem que ter dó, né? Não tem que ter dó. Um exemplo que eu posso dar eu mexo com a parte de desenvolvimento de produto, mas mais a parte mecânica. Então, quando a gente vai sair, por exemplo, com desenvolvimento de placa, e tem algumas pessoas da Robocor que estão trabalhando nisso, o Giovanni, Gabriel, algumas pessoas, né, que vêm na parte eletrônica, e a parte de estrutura eu que geralmente pego para fazer. Então, faço a parte de rascunho, eu faço uns ensaios, vou para o computador, faço uma simulação de um desenho, a gente emula que se aquilo vai operar legal ou não, aí fazemos um protótipo, aí monta, aí testa, depois vai e volta, e fica nesse bate-bola até que o projeto vai amadurecendo, né? E aí o que acontece? Muitas das vezes, para você começar um projeto, eu preciso de umas diretrizes. Então, por exemplo, nesse robozinho aqui, por exemplo, ou mesmo nesse robozinho aqui. Então, para que o robô exista, eu preciso saber, por exemplo, que motor que a gente vai se basear. Uhum. Porque toda a estrutura, toda a parte de encaixe, tudo vai vir daquele motor. Então, a primeira escolha é o que motor que a gente tem capacidade de ter na loja, fornecimento. Aí vem a parte de o que é mais fácil para a gente poder usar e produzir e ter em estoque, repor. Então, a gente vai usar esse motor. Tá bom. Então, já tem que ser agora esse motor. Aí você começa a fazer o projeto. Aí, digamos que no meio do projeto, o pessoal fala assim: nossa, Wurst, aconteceu um problema, aquele motor lá não tá fácil de comprar mais, e agora a gente vai ter que usar esse outro motor. Cara, naquela hora eu falo, eu perdi tantos dias mexendo nesse projeto para caber esse motor. Para pôr outro motor, eu vou ter que jogar o projeto inteiro fora, porque tudo foi adaptado para os furos dele, para encaixes dele. Às vezes eu tive que mover um porta-pilha para um lado, eu tive que encaixar um servo de uma forma diferente. A furação da placa eu fiquei horas roteando a placa até achar um lugar que a furação encaixasse e o parafuso não batesse em ninguém. E aí quando bota outro motor, o motor fica num lugar que o parafuso dá no meio dele. Nossa. E aí você fala, cara, aí você fica meio que frustrado. E eu digo que tem um período de aceitação. O começo é ódio. Primeiro o começo é ódio, aí vem a negação, você não quer aceitar, aí você fica brigando para usar o que era antigo. Aí vem a aceitação do tipo, realmente não tem o que fazer, e aí você volta e reconstrói. E muitas das vezes, quando você refaz, você acha soluções até mais interessantes. Então é bem normal isso acontecer. E o Wurst está tão acostumado com todo esse processo que essa negação, o ódio, tudo é bom porque assim, é questão de um dia para ele, tá? Ele moe isso tudo em um dia, no dia seguinte ele já muito bravo, ele costuma chegar com a solução já pronta. E a então, equipe já conhece. já conhece isso. A gente já sabe quando a gente vai passar um negócio para ele vai falar, não dá para fazer. Não, que não dá porque a gente não tem maquinário para isso, que a nossa máquina não sei o que, mas daí no dia seguinte sempre ele chega com a solução. Né? O Paulo sempre vem e joga assim, eu sei que você vai ficar bravo, mas não pode mais fazer assim. Aí eu falo, não, que não sei o que. Ele falou, não pode fazer assim. Aí eu fico bravo, ele falou, não, mas aí você pensa lá, vê o que dá pra fazer. Aí eu fico, sei lá, passou um dia, eu tô dirigindo, aí eu fico, cara, aí você vai pensando na ideia, vai matutando, pensando nela, de repente fala, putz, mas não dá, que desgraça. Aí de repente passa um pouco. Mas eu acho que se eu pôr ao contrário, dá. Tá. Aí eu volto no serviço outro dia, no escritório, viro lá e tal. Aí o Paulo já chega lá. Achou um jeito. Eu falei, olha só, achei um jeito. Aí ele falou, eu sabia que ia achar um jeito. Mas é normal ficar puto. Um dos casos que aconteceu isso foi justamente agora durante a pandemia, que a gente tinha um produto que... Esse produto ele odeia até hoje, tá? Porque mas a gente tinha um produto que era a bomba peristáltica, por exemplo. E aí veio a pandemia, faltou no mercado, o pessoal consumiu todas as bombas peristálticas que existiam, que eram aquelas chinesinhas. Eu acho que a gente tem até uma na caixa. Todo mundo conhece essa bombinha aqui. Essa aqui. Essa bombinha é de mercado. Né? Chinesa mesmo. Isso. O pessoal comprava muito, assim, na verdade não vendia muito, né? Mas Parece ser muito comum essa bombinha. Quando veio a pandemia, teve uma demanda muito grande por elas, porque o pessoal queria fazer dispenser de álcool gel com ela. E, putz, esgotou da noite pro dia
essas bombas. E o preço foi para alturas. Por exemplo, uma bombinha quem tinha ainda jogou o preço lá em cima, porque tinha demanda, não tinha oferta. Ela triplicou de preço do dia para noite. Você não conseguia comprar mais, porque estava tudo parado, né? Então não vinha mais nada da China, tinha aquela falta de componente no mercado. E o pessoal lá falando, não, mas que eu preciso. E aí numa dessas que a gente chegou pro Wurz e falou, ô Wurz, cara, ó, a gente tinha esse negócio aqui, acabou. Com o que a gente tem aqui na produção, com o maquinário que a gente tem, a gente consegue fazer uma bomba peristáltica? Lógico que ele falou que não, né? Não, porque não dá, porque você precisa de uma forma, um molde, injetora, vai ter que fazer não sei quantos milhões de peças para viabilizar isso aqui, não tem condições. Eu falei, não, mas pensa aí um pouco, né? A gente já sabe como que é o processo dele. Pensa aí um pouco. Aí, com o que a gente tem de máquina hoje aqui, a gente precisa de alguma coisa e tem que ser barato. Então, o que eu mais odeio é que o Paulo fala assim, eu quero que você faça isso, mas eu não quero que você faça usinado e tal, porque aí essa peça vai custar 10 vezes o que essa aqui da China custa. Eu quero que ela custe igual a da China ou mais barato. Aí eu falo assim, não dá. Primeira coisa é, não dá. Aí fica, não, dá sim. Não dá, cara, não dá. Aí ele passou por todo esse processo dele de negação e tal. E aí, assim, dia seguinte ele já estava com o protótipo da primeira versão disso aqui. Que é a bombinha peristáltica que a gente... Dá pra gente mostrar fora da caixa? Eu tinha que ter trazido o protótipo, cara. Ele até fez até em acrílico transparente pra gente ver se funcionava. Olha só, até o motor aqui é parecido, né? O motor é o mesmo. O motor a gente achava, a gente não achava o motor a gente conseguia, o que a gente conseguia era a bomba. A bomba. Então ele conseguiu bolar usando apenas a máquina de corte a laser, né, Só que assim, é um desafio ainda, tá, fazer essa bomba, porque você precisa de uma precisão muito grande. Tudo aqui roda sobre... É que ela funciona basicamente transmitindo por atrito. Por atrito. Então, assim, você tem que ter uma precisão. E os componentes são rígidos. Então, você tem que ter um nível de aperto ali que exige uma precisão muito grande. Senão esmaga demais exatamente. A mangueira ou de menos. Então, o processo... Na verdade, o processo de fabricação dela é complicado até hoje. Por isso que o Wurz ainda odeia ela, porque precisa ter um controle muito grande na produção para fazer ela. É que assim, eu sei que o ideal era ter algumas peças que a gente não teria como injetar e fazer, porque a gente não tem esse maquinário todo. E na RoboCore a gente tem acesso basicamente à parte de corte 2D, que é plano, né? Laser e tal. Então, como que você faz uma peça que é totalmente em 3D, injetada de uma forma, né? Se você só tem corte 2D. Então, como é que eu lamino ela? E isso sem considerar que a gente não queria fazer impressão 3D. Porque para viabilizar esse produto em quantidade, a gente teria que ter quantas impressoras produzindo isso, fora que ela é lenta, então tem vários complicadores, né? Então impressão é legal para hobby, mas não para indústria, né? Pelo menos não por agora, né? A gente não tem como isso agora. E aí ou protótipos, fazer a forma, Mas depois que toda vez que vai para a produção final, vira uma forma que é injetado plásticos e você tem que fazer 40 mil para valer a pena ou nada. Mas aí nessa eu falei, tem alguns componentes que ela tinha que eles ajudam a centralizar as peças, mas não eram totalmente necessários. Eu não tinha como fazer eles na laser. E aí nessa a gente fez ela simplificando só com essas pecinhas básicas, né? Que ela já deu a funcionamento, já deu o efeito do que precisava. Mas, por exemplo, se você aperta muito a mangueirinha, tem muita pressão, ela começa a dar muita carga para o motor. E o motor, ele se esforça muito, ele esquenta, aí ela começa a esquentar, ela pode ter problema de queima do motor, pode ter problema de aquecimento demais do plástico, ela é plástica, desgaste. Aí, por exemplo, se você aperta de menos a mangueira, ela dá passagem de ar. Então a bomba gira, ela consegue bombear, por exemplo, um fluido viscoso, ele vai. Só que se você está bombeando para algum lugar um pouco mais alto, você parou de bombear, ele retorna, ele não faz a vedação, não tem um efeito de vedação. Então tem vários detalhezinhos que... É muito ajuste, né? E aí nessa, como ela é feita no laser, aí se por acaso a lâmpada a gente está usando, fez o corte, você cortou, sei lá, um tanto de peças e funcionou perfeito. Só que aí se por acaso o pessoal da produção, sei lá, ou... passou um tempo e a lâmpada perdeu um pouco de potência ou tem uma variação do equipamento, pode ser que a tolerância aperte 1/10 de milímetro. E aí, de repente, quando eu vou montar, ela está travando. Aí a gente aí você vai lá, altera parâmetros para garantir. Então, é um produto que
Deu certo, né? Ele ficou até bonito, porque ele é exposto, ele mostra os componentes sim. internos, mas Ficou ele... original. Eu falo que eu não gosto dele porque ele não tem... A replicabilidade dele é um pouco baixa. Todo lote tem Todo que lote tem que ser aferido. setar a máquina, aferir, volta, tipo, é complicado. Mas é uma solução, um negócio legal que a gente conseguiu suprir o mercado na Só com falta, o que tinha, né? Ficou super bonito, então assim, é uma bombinha maker, lógico. Não é para você utilizar isso em equipamentos médicos, tá? Não é tipo, industrial, não é industrial, tipo, isso. mas é para Apesar de que aqui a chinesa também. Exatamente, Não é uma versão, exatamente. Não é também não é. Mas é justamente para atender essa demanda maker que tinha dessas bombas, que o cara não quer investir uma bomba cara, exatamente, que ele não precisa, né, de uma precisão absurda e tal. Então, pô, isso aí justamente supre a demanda, a necessidade dele. Perfeito. E hoje, claro, né, a demanda é menor por conta de já não Sim. tem mais a pandemia. Sim. Então vocês devem ter já uma capacidade. A gente faz, de hoje em lote dia, e vai vendendo. Na verdade, o que aconteceu também é que quando a gente produziu essa bomba, logo na sequência, o pessoal falou, pô, legal, eu vou usar ela para fazer um dispenser, né, de álcool gel. Você tem o dispenser de álcool gel? Eu, pô, não, cara, você tem que fazer o seu, né? É maker, cara. É maker, usa ela para fazer. Mas você acredita? Faça. Tanta gente pediu, tanta gente pediu o dispenser de álcool gel que a gente falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um kit, que é um dispenser de álcool gel, só que ele vai ser um kit educacional. Então o cara monta e ele aprende como funciona totalmente de código aberto, que isso também é um negócio legal, que de todos os nossos produtos a gente coloca em código aberto justamente para o pessoal poder modificar, né, para chegar ajustar alguma coisa que no produto dele seja necessário, entendeu? Então o cara tem controle total sobre o equipamento. Eu quero colocar mais tempo, eu quero colocar mais vazão, eu quero, sei lá, o cara pode alterar Exatamente. o kit ali, né? Mas e aí dessa bomba peristáltica é engraçado que hoje a gente tem um feedback do pessoal de utilização dela em diversos casos, né? Tem desde máquina de mistura de shampoo, né, até cara servindo bebida, misturando tinta. Enfim, tem um monte de coisa aí que saiu. E vem pedidos engraçados. A galera chega e manda um e-mail assim, eu posso bombear coisas quentes com a bomba? Aí eu falo, o silicone aguenta uma temperatura muito alta, mas o acrílico, que é o resto das outras peças, acima de 60 graus eu não recomendo trabalhar, porque são limitações dos plásticos e tal. Por que você quer bombear? Eu quero bombear sopa. Falei, sopa? Como assim? Pra quê? Onde você vai usar uma bomba de sopa? E ela bombeia pouquinho, ela é peristáltica, ela vai gotinha, gotinha. Cara, imagina pra você encher um pote de sopa, vai ficar meia hora ligada pra encher um pote de sopa. Aí, às vezes, tem clientes que não atentam do tipo, ela é uma bomba, mas você viu a vazão dela? Aí, quando o cara nunca fez uma conta pra ver quanto tempo vai levar pra ele encher uma caneca. Aí, por exemplo, um dosador de tinta é muito legal, porque o cara precisa de poucas gotinhas, volumes pequenos. Mas quando às vezes é uma vazão alta, às vezes era legal ele sair de uma bomba peristáltica e ir para uma bomba centrífuga ou uma bomba de pistãozinho, alguma coisa diferente que ele conseguisse uma vazão maior. Então, mas é engraçado, que às vezes vem uns clientes que eu quero bombear sopa. Quem bombeia sopa? Engraçado. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês, nessa questão de vocês deixarem código aberto, o hardware também vocês deixam aberto ou algumas coisas de engenharia? Por exemplo, uma bomba dessa, a gente tem os desenhos técnicos dela, mas a gente não tem o desenho... Alguns produtos eu libero para replicar 3D. em casa. Certo. Inclusive porque isso aqui é muito difícil de replicar. Você precisa de uma precisão muito grande. Você vai tentar fazer isso... A pessoa também não consegue. Os rolinhos não são fáceis de achar, mas... algumas coisas eu gosto de deixar o sólido pelo menos aberto para as pessoas poderem usar. Então, por exemplo, a gente vai fazer, eu acho que não sei se a bomba, os kits normalmente a gente abre todos os desenhos técnicos, né? Então você tem as medidas, furações ou de encaixe, mas eu não tenho o robô inteiro em 3D, porque se eu mandar ele inteiro em 3D as pessoas vão cortar em casa também. Então não faz um pouco do sentido do que é o kit. Mas... querendo ou não, tem todo o desenvolvimento de engenharia, são anos, né, para chegar nesse resultado. Foram horas e horas de engenharia para fazer o desenho e depois aí fica meio complicado, mas, por exemplo, peças que eu sei que a galera vai utilizar num robô, então a gente tem o desenvolvimento de uma caixa de redução, dessa caixa, que depois a gente vai falar um pouco sobre ela. Se você for no site, você consegue baixar ela em 3D montada completa, tanto ela com motor ou sem motor, ou às vezes peças. Porque a pessoa vai precisar do 3D para projetar o robô dela. Então, eu sei que isso aqui, eu tenho que dar o sólido completo. E eu sei que as pessoas também, se elas quiserem usinar, elas podem, mas é caro.
Na empresa a gente consegue ter a conveniência de já ter feito em quantidade e tá lá. Ou então, por exemplo, as rodas que a gente vende e tal. Geralmente eu disponibilizo o desenho. Essa roda aí que essa é bem interessante. específica. Isso aí é uma roda que o pessoal está utilizando muito, inclusive na própria Aerobots, lá, as equipes de combate de robôs. Essa aqui é uma grande de um robô. Olha só, essa aqui eu pensei que era grande, mas... Essa é grande, É que a ideia dessas rodas é ser maciça exatamente para ela sobreviver aos impactos e tal. Muito linda, muito linda. Só as rodas já deixam o robô... E super em conta, né? A ideia, tanto que as equipes, tem muita equipe norte-americana, equipe inclusive da Europa também, comprando muito essas rodas para participar. Para eles, inclusive, com a diferença de dólar, que conseguir fica muito barato. material específico e eles maciça, né? eles não difícil. conseguem, sim, produzir isso, eu acho que em quantidade baixa, lá por algum motivo. Tipo... Essa aqui até não tá no site, essa roda não existe. Essa roda não existe. É uma ilusão. Essa roda, tá vendo que ela tem um nome aqui em cima? Essa roda foi de uma equipe. Essa equipe é uma equipe americana, um robô americano. Eles entraram em contato com a gente querendo uma customização de uma roda que a gente tinha, porque era pro show de TV lá, para fazer pro robô. Legal. E aí, tanto que eles têm um eixo quadrado, um eixo bem exótico, né? E aí a gente acabou produzindo essa roda para eles, meio que sob encomenda. Tipo, para uma equipe dos Estados Unidos. Muito... E é comum vocês exportarem os produtos? Alguns produtos, sim. As rodas, principalmente. As rodas têm uma aceitação muito grande lá fora e aquilo, é um produto diferenciado, porque outros produtos, por exemplo, Arduino, as placas que a gente fabrica... tem concorrentes americanos próprios. Eles acabam comprando do próprio mercado de fora mesmo, né? Acaba sendo mais em conta para eles até. Assim como tem a Robocore aqui, tem empresas tipo Robocore fora, né? Que produzem isso, né? Nos Estados Unidos tem umas duas famosas e a galera acaba meio que... Para eles é mais o mercado, né? Mas esse é um produto que a gente tem vendido bem, tem exportado bem, que são as rodas. Essa parte mecânica eu acho que é mais deficitária, né? A gente acaba tendo... Mas as eletrônicas é mais para o mercado interno mesmo. Ou às vezes a gente já teve pessoal da Portugal querendo alguma coisa ou outra, né? Sim. Portugal já quis os kits também, né? Portugal tem um interesse nos nossos kits didáticos porque estão todos em português, né? Então para eles facilita. Porque o kit não é só a parte mecânica, eletrônica. Tem, por exemplo, por trás todos os tutoriais ensinando. Você tem uma aula ali que você compra, vai fazendo autodidata, você vai aprender desde o... Por exemplo, esse carinha aqui, esse robô aqui, ele é fantástico. Porque a gente ensina desde o básico, primeiro o cara vai montar o chassi inteiro, ele vem inteirinho desmontado, tá? O bracinho, tudo. E ele vai aprender a montar a parte mecânica, depois ele vai aprender como que ele calibra os sensores, as programações básicas de como que ele move um motor, outro, depois segue uma linha, desvia de obstáculo, aí como que ele coloca o braço, como que ele movimenta o braço. E a gente chega num nível que a gente ensina como é que o cara cria uma aplicação web na placa, porque essa placa também que a gente desenvolve na Robocore, que é a Vespa, né? Ela usa um ESP, então você consegue colocar aqui que se conecta no IP dela, ela fornece um HTML e através de JavaScript e WebSocket você controla esse robô por qualquer dispositivo. Então você basta abrir o navegador. Isso é legal, você não precisa de aplicativo. Você abre o navegador e tudo que você aprende nesses kits de uma forma lúdica, como se fosse um brinquedo, na verdade você pode usar isso aqui na indústria. Você pode usar isso aqui uma aplicação comercial mesmo. Isso que é legal, porque o código que é ensinado aqui é o C++, sabe? Você vai ensinar de uma maneira profissional como que você cria esses robôs. Então tem vários casos aí de pessoas que compram as nossas placas, por exemplo, uma startup que vai desenvolver alguma coisa e que depois vira um produto e eles ficam utilizando o nosso hardware para gerar o produto dele. Tem o caso daquela máquina de chopp que o pessoal desenvolveu uma solução que você comprava pelo celular, com QR Code e tal, e você mesmo se servia na máquina, a máquina entregava o chopp. Eles utilizam as placas da Robocore também dentro. Tem uma outra interessante que foi do carrinho de condomínio, que tem aqueles cartões lá, aquilo lá, você nunca taca o cartão quando você precisa do carrinho e tal. Então eles utilizaram uma Blackboard Pro Mini nossa, junto com uns servos, display, e fizeram simplesmente um sisteminha com
com um banco de dados ali que você tem um apartamento e a senha, então você chega lá, você digita seu apartamento e senha, ele libera para você o carrinho, fica mostrando quem está com o carrinho, contando o tempo. Né? E isso a gente vê que tá dando certo, porque vira e mexe essa pessoa fica comprando a matéria-prima para produzir mais e mais unidades. Então assim, a gente conseguiu suprir essa demanda do pessoal que precisa, ele não tem um volume grande o suficiente para mandar rodar uma placa específica para ele. Algumas vezes isso no modelo de negócio dele nem faz sentido. Né? Então ele consegue comprar produtos que estão ali, que basta ele encaixar um no outro, jogar a programação dele e ele replica aquilo, né, para pequena e média quantidade assim, de uma maneira super fácil. Então isso viabiliza você vários projetos, né? Paulo, esse robozinho, como que ele chama? Esse aí é o Robô Kit Explorer, tá? Esse é o Kit Explorer Deluxe, que ele vai inclusive com o bracinho robótico. Esse bracinho robótico também... Aqui o braço completo, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui é um kit, é isso? Isso, esse é o kit. Muito bacana. Eu achei ele realmente muito completo. Tem seguidor de linha, né? Isso, tem o sensor ultrassônico. Muito completo. E você controla tudo apenas com uma placa, você não precisa jogar, porque já tem na Vespa, ela já tem ponte H, ela tem conversor DC-DC, que você consegue ligar os servos direto nela, ela consegue fornecer potência para todos os servos. Inclusive esses servos que vai no nosso RoboArm, eles foram servos desenvolvidos especialmente para a gente também, que a gente mandou fazer, porque a gente viu que no mercado, os servos comuns, esses de 9 gramas, especialmente aqueles azuizinhos, putz, eles queimam muito fácil, né? E eles não têm torque, então, putz, você fazia um bracinho que conseguia levantar um isopor, tal, e se você travasse ele acidentalmente, ele podia queimar. Então esse servinho a gente mandou fazer ele com engrenagens de aço nele, tá? Ele tem sistema de controle de corrente, então se ele segura, ele começa a esquentar, ele desliga. Então assim, putz, é um produto super bacana, sabe? Tipo, que conseguiu aí passar daquele produto maker que, putz, funciona mais ou menos para um produto maker que realmente funciona. Né? Então para o ensino tem muita gente utilizando isso em escolas, para dar aula. Né? E ficou bem... Dá até para fazer uma demonstração, eu acho que está programado, se quiser ligar ele... Você pega qualquer celular... Onde que liga aqui? Aqui, ó. Você liga. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai criar... A Vespa vai criar uma rede Wi-Fi. Certo. Aí você simplesmente abre o navegador aqui. Ah, tá. Você se conecta. Você pode... Qualquer celular vai funcionar. E aí eu conecto aqui no IP dele. Pronto. Aí... Eu ganhei a tela aqui, acho que se quiser mostrar na sua câmera aí. Tá vendo? E essa tela, quem está fornecendo para mim é a própria Quando você mexer, Vespa. Ele vai mexer. Ah, se eu colocar aqui para cima. Isso. Olha o barulhinho. Aí, olha ele andando aí. Ah, tá. Se você tem um joystick. E aí você tem o controle do braço, ó. Nossa, é fácil, olha. Eu tô controlando ao contrário aqui, pessoal. Imagine, o celular não está voltado para mim. Então, imagina, mesmo assim, olha só. Cara, muito bacana. Show. Quiser pôr na outra câmera para mostrar ele andando, né? Eu acho que... O quanto tem de bateria também? Isso, aí a gente colocou aqui um feedback na própria interface que tem quanto que está de bateria. Então aqui você pode... Né? Então, pô... E essa aplicação aqui, que a gente faz aqui, ensinando você a criar essa interface com JavaScript, WebSocket, é um negócio que você pode usar em qualquer produto. Né? Sim. Então, não só para algo lúdico como um kit de ensino, mas é aquilo, você pode usar em máquinas, automação residencial, você pode utilizar isso aqui. Né? Sim. Muito bacana. Sem falar que é muito bonito. As cores, ficou muito... É engraçado que esse kit, na verdade, a gente foi fazendo ele por partes, né? Então, primeiro a gente desenvolveu essa base desse chassi de tanque, que chama de Rocket Tank, e depois a gente fez o bracinho, né? Que foi o RoboArm. E aí começou aquela história, não, mas se a gente vai fazer o tanque, já vamos fazer um jeito que já tenha furação. E aí começa aquilo que eu falei do projeto. Estou projetando, aí vem a pessoa falar, mas seria legal se encaixasse tal coisa, seria legal que encaixasse tal coisa. Aí antes de fazer o projeto, você já tem que pensar em deixar... O projeto original não tinha o braço, tá? A primeira versão dele era o bracinho, você controlava o robô, o rover só e tal. Quando a gente falou que queria colocar o braço em cima, o Vurs quis morrer.
Não, mas aí, ele deu um jeito. Não, antes, eu já deixei furação meio que pensada, né, para isso, mas é engraçado que esses projetinhos, né, a gente vai desenvolvendo um por um, né, já com as features para que eles se trabalhem juntos, né, mas, e você tá falando de dificuldades, por exemplo, esse rover, a esteira dele deu muito trabalho. Inicialmente, a gente queria usar exatamente, até eu vi um outro projetinho seu que estava aqui. Esse aqui? Esse aqui. Isso. Esse é o nosso mascote do canal, Vino. Então, essa esteirinha que ele está usando aqui, essa esteirinha, é uma esteirinha de brinquedo. E a gente queria trazer ela, importar e usar essa esteira nesse projeto. Se for ver até que a esteira nossa ficou muito mais grossa do que essa, né? Muito mais bruta. Só que a gente teve um tanto de problema para querer importar isso pela empresa de uma forma comercial, porque como era uma peça de brinquedo, ela precisava de ter em metro, não sei o quê, e aí começou trazer oficialmente isso em quantidade, né? Era um problema. O problema sempre é quando você vai fazer as coisas na lei. Aí começou a dificultar demais trazer essa esteira. E a gente falou, então vamos conseguir aqui no Brasil uma outra opção. E aí, vamos falar com a Estrela, vamos falar com outra empresa de brinquedo. Só que aí, aqui no Brasil, a gente não conseguiu que nenhuma empresa de brinquedo se disponibilizasse a vender peças de brinquedos sem ser o kit completo. Então, eu achei um brinquedo que seria legal eu usar só as rodinhas dele. Eu posso comprar de você só a rodinha desse brinquedo para poder fazer o meu projeto? Não. As empresas não têm interesse disso. E foi uma luta enorme e sempre batendo no ponto. A gente queria que fosse um tanque. Queria que fosse um rover. Queria que fosse um rover e a gente queria que ele fosse durável. Não queria que ele fosse ruim. Não queria que a esteira pulasse. Não queria que ela fosse elástico. Muita gente usa, por exemplo, tem um outro aqui que ele usa uma borracha de vedação de tubulação. Ela é ruim, ela estraga, ela resseca, ela não foi feita para esse uso, ela mantém uma carga muito forte que ela rouba a potência dos motores. Então, tem várias coisas que a gente não queria. E aí nessa chegou um momento que a gente falou, cara, a gente vai ter que desenvolver a nossa esteira. E aí eu fiz esse projeto dessa esteira e a gente primeiro fez um protótipo na Robocore usando poliuretano. Inclusive eu fiz o molde na laser, e aí depois de fazer o molde, a gente fez ela, aí acertou as engrenagens, como seria. Aí depois de umas 2 iterações de molde, a gente conseguiu chegar num desenho final que a gente mandou para uma empresa aqui de São Paulo, que eles usinaram o molde mesmo e eles fazem a borracha, as esteirinhas de borracha pra gente. Então até a esteira, ela é um produto da Robocore, a gente fez ela, né? E aí no final ficou super certo, a gente ficou maior feliz com o resultado, ela ficou simples, mas funcional. E cumpriu, e a gente agora nem precisa mais importar ela, que era um dos problemas, né? Ter que importar um produto. Não, a gente só nacionalmente a gente está com todas as peças dela. O servo do braço também foi um problema que grande parte dos que a gente tentou utilizar, eles tinham muito problema de queima. E aí sempre tinha o feedback do cliente insatisfeito. E a gente fica muito triste quando o cliente fica insatisfeito, porque a gente quer que a pessoa tenha uma experiência legal e não você ter uma experiência frustrada. Se a pessoa ficou frustrada, a gente também fica frustrado. O cara acha que a gente está querendo... Às vezes tem cliente que acha que você está querendo passar a perna. Mas se se você não curtiu, a gente também não curtiu. Não é o objetivo. Não. Tanto que toda vez que a gente tem algum problema meio grave com algum componente, a gente vai atrás da raiz lá atrás de por que ele está falhando, se foi aquele lote que veio com problema, por que o protótipo foi aprovado com aquela peça e deu certo e por que na produção aquela peça não deu certo. Aí você vai ver, por exemplo, numa importação nova, veio de uma variação diferente. Tem vários detalhes que a gente às vezes fica bravo depois que descobre. Inclusive, às vezes, um dos problemas que a gente teve em servo era alteração de forma do mesmo cliente, do mesmo fornecedor. Então, por exemplo, essa peça aqui, ela tem uma nervura central que suporta o servo por cima. E todos os servos, e tem uma certa folga, tranquilo. Teve um servo que veio tão mais alto que o normal, que essa peça não montava. E aí a gente não percebeu, né? Chegou um lote novo, a gente importa exatamente aquele modelo, veio aquele modelo, a gente colocou no pacote, e o primeiro cliente que montou falou, cara, não monta. E foi aquela, é impossível. Quando a gente foi ver, ele tinha quase 2, 3 milímetros maior. E aí, de repente, como é que você faz isso? Você tem que fazer um retrofit, tem que devolver, tem que trocar a peça. Então, pegar tudo que está em estoque, abrir todas as caixas. Quantos foram cortados? Não é fácil, né? Quantos foram vendidos? Liga para todo esse pessoal. Nossa, é muito, muito chato quando dá alguma coisa errada. E aí, nessa, que o Paulo um dia chegou e falou, não dá pra gente confiar mais nesses fornecedores de servo, porque a gente tá comprando, por exemplo, de tal marca, e aí, de repente, no meio dessa marca, eles fizeram uma variação lá e manda misturado,
ou a gente compra com um fornecedor, um importador. Esse importador, ele de repente tem um problema com aquela importação e aí ele pega de um outro fornecedor que é um clone e é diferente. E aí que a gente começou a desenvolver esse fornecedor de servo para poder conseguir um padrão. Ele fabrica pra gente isso. E ele, inclusive, fala, a gente compra dele, ele fabrica pra gente, vem certo, e a gente tem a confiabilidade de que vai dar certo. Mas é muito chato isso. E aquilo que a gente falou de bater na cabeça com o produto. Esse bracinho, a gente já teve três marcas diferentes de servo nele na vida útil dele. Tudo por trocas de problemas com fornecedores. Então, é sempre uma luta para conseguir que o negócio mantenha qualidade e conformidade, né? Ele responda sempre igual ao que se espera. E Felipe, você consegue lembrar assim um projeto que vocês tenham tido, talvez o próprio, né, que a gente está falando, como que é o nome dele mesmo? Esse é o Kit Explorer. Kit Explorer. Talvez o próprio, né, Kit Explorer tenha sido um que deu muito perrengue, assim. Você lembra de algum outro projeto que deu bastante perrengue, assim? O Explorer a gente teve problema com essas partes, né, durante a montagem, né, uma coisa ou outra para acertar, por exemplo, o braço, para acertar as esteiras, né, mas depois desses produtos estarem rodando bonitinho, meio que esse problema já estava solucionado, né. Mas a gente estava falando até dessa caixinha de redução, né, isso é uma caixinha de redução planetária. Essa caixa é uma caixinha nossa, que a gente agora não está com ela no mercado. A ideia isso na sua mão é um protótipo. Essa caixa não está à venda ainda, mas a gente fabricou ela com uma frente diferente. Ela era em alumínio, uma parte dela, e a ideia era fabricar totalmente nacional, porque as pessoas principalmente dos projetos robóticos, ou então o pessoal quer fazer algum tipo de automação ou quer fazer algum projeto acadêmico, tinha muita dificuldade de achar caixas de redução com motores com força, não brinquedos levinhos, não caixinhas de plástico. Ela queria uma coisa já mais para ir para uma robótica profissional, para você uma utilizar mesmo em produtos durável, finais, né? A gente tem essa linha compacto e durável, educacional, mas a gente também tem os produtos que é justamente para o pessoal utilizar em produtos finais. Em prototipagem também, e muita coisa acadêmica, né? Então, o cara quer fazer uma esteira, um exemplo, né, num trabalho final de graduação, no TCC, alguma coisa assim, precisa de alguma máquina, e aí a gente queria oferecer alguma coisa de qualidade, e veio as ideias de fazer as caixas planetárias, né, uma redução planetária, né, por engrenagens planetárias, e nacionalmente a gente não achava nada. E aí então a gente partiu para a parte de fazer todo o desenho de como seriam as engrenagens, como seria feito, e a gente foi fazer isso por sinterização, que é um processo que você prensa pó de metal e depois passa no forno e ele se torna um metal sólido. Mas ele é feito num processo quase o mesmo de fabricar uma pastilha de remédio, sabe? Para ficar acessível, né? Porque se a gente vai usinar isso ou vai estrudar... Porque a usinagem é muito cara, né? Você pega um material maciço e você vai cavando dente a dente. A usinagem, cada unidade da engrenagem, ia ficar muito proibitivo. Aí, para fazer isso, por exemplo, por alguma forma, tal, torna-se mais barato pela repetibilidade e a matéria-prima cai o preço. Mas tem que fazer uma quantidade grande, esse é o problema. O lote, sai e esse produto a gente toneladas. Então foi, vamos fazer? Vamos. Aí a gente pegou e começou a procurar empresas de sinterização. E a grande parte das empresas boas de sinterização que o Brasil tem, elas não pegam clientes pequenos, elas querem pegar a Fiat, elas querem pegar a Volkswagen, elas querem pegar grandes montadoras, ou querem pegar a Arno, alguma empresa de eletrodomésticos que tenha uma peça, mas eles querem quantidade muito grande. E aí, quando a gente chegou lá, a Robocor, e falou, eu sou a Robocor, eu quero fazer uma pecinha com vocês. Aí o cara falou, quantas? Aí eu falei, nossa, umas 5.000. Cara, eles olharam, e eu falei, eu tava chutando 5 vezes mais do que eu queria. Eu tava, dando uma bica ali. E aí o cara olhou e falou, se não fizer 40.000, eu nem começo. Aí a gente não tem como, cara. É inviável, é muito. E o volume total disso não dá. Aí fomos numa outra empresa, a outra empresa falou assim, mas as engrenagens são levinhas, quanto pesa cada uma? Eu falei, umas 3 gramas. Ele falou, tá. Mas eu tenho um mínimo aqui de produção. Eu falei, quanto é? Ele falou, 0,5 tonelada de material. Eu falei, para fazer uma engrenagem de 3 gramas, quanto eu vou ter que fazer? Então, aí foi muito difícil. A gente não conseguia ninguém que quisesse fabricar. E aí a gente acabou caindo numa empresa próxima aqui de São Paulo que aceitou fazer numa quantidade pequena as peças. E a gente passou 1 ano passando raiva com essa empresa. Porque eles atrasavam o molde, atrasavam as coisas, faziam, não estava bom. Talvez não era prioridade para eles.
talvez não era prioridade, mas também eles eram de baixa qualidade. E a gente não esperava. Foi vendida uma ideia muito melhor do que o que apresentou pra gente. E aí, quando finalmente os protótipos ficaram prontos, um deles tinha falha de forma, não rodava legal, o outro era fraco. E aí houve um puta desentendimento. E imagina, foram um ano e meio. Mais até, né? Porque o primeiro fornecedor foi um ano e meio insistindo no primeiro fornecedor. A gente chegava aí lá na empresa e praticamente pegar na mão dos funcionários lá para falar, vamos fazer meu produto, vamos lá, vamos. Porque teve contrato, cara, e a galera, na verdade, é muita bagunça, sabe? Não, é uma vontade absurda. Aí a gente chegou num ponto, né, que a gente reuniu e falou, não dá, a gente já investiu boa parte das peças e a gente não consegue fazer o sinterizado. Por exemplo, a parte de usinagem, a gente tem parceiros muito profissionais e com qualidade. A gente pediu o eixo dessa caixa, rapidamente teve, né? Os blocos que eram feitos de alumínio no início, a pessoa pegou, desenhou tal, entregou pra gente certinho, no preço, tudo certo. Agora, as engrenagens foi um parto, não ia. Aí chegou um momento que a gente viu que não dava mais para trabalhar com aquele fornecedor e foi bem aquela história de pegar 1 ano e meio de desenvolvimento, quase 2 anos, jogar no lixo, sentar no computador, abrir o primeiro e-mail e começar de novo. Olá, você quer fazer... Posso orçar isso com você? Do zero, orçamento do zero. Aí voltamos de novo, várias portas fechadas, não faço, meia tonelada, não faço, 50 mil unidades, não. Até que uma outra empresa no Sul topou fazer pra gente. E aí a empresa que a gente conseguiu ter esse conjunto que a gente montou, mas essa empresa também levou uns 2 anos quase pra fazer, ajustar o pessoal muito ruim, tipo, e aí acertar a forma, o cara fez pequeno, fez grande. Erros assim, olha, na verdade a gente fala que empreender no Brasil tem umas horas que é quase proibitivo, cara, é muito difícil. A gente passou muita raiva com esse produto, basicamente por causa dos fornecedores ruins que o Brasil tem. Muito ruins. Isso estou falando os acessíveis, não os grandes, né? Eu percebo que a paixão que vocês têm é algo que ajuda vocês a encararem esses desafios e ir até o final, né? Porque não só a questão técnica, que já, né, quando não dá certo, a gente já às vezes desiste, como toda essa burocracia, né, um fornecedor que não acredita, que fica com o pé atrás, enfim, realmente é a paixão de vocês que eu acredito. Isso, minha opinião, vendo de fora, mas vocês sendo muito apaixonados de levar uma ideia, né? Achar caminhos, né? A esteirinha de borracha foi muito isso. A gente tentou fazer todos os caminhos corretos de importação e teve tanta dificuldade por burocracia dessa parte de legislação. Não tá errado, é que a gente não é um fornecedor de brinquedo originalmente. Então, a gente não tinha algumas certificações ou então os volumes eram muito grandes, né? O mínimo, um container para importar de um tipo de coisa. Poxa, eu queria comprar uma caixa, não um container. Então, nessa que a gente foi achando soluções. Até que, antes da gente fazer essa esteira de borracha, a gente até falou, quando a gente fez o molde de poliuretano, né, caseiro ali na empresa de teste, a gente fez, eram azuis, ficou até legal, a gente podia colocar pigmento, né, falou, cara, de poliuretano ficou mais legal, de repente dá pra fazer. Só que, tipo, é tanto trabalho fazer manualmente, que se tornaria caro pela mão de obra, né, e aí depois quando a gente viu a solução de fazer de borracha, foi a saída definitiva. Mas foi aquilo, tenta, não dá, faz outro jeito, não dá, procura uma saída, né? Então... E aí, nessa parte de esteira, acho que é legal até mostrar a grande que a gente tem. É isso que eu ia falar agora. Até agora a gente está falando de brinquedo, coisa para quem está começando. Mas mostra aqui para o pessoal coisa mais séria. Olha só aqui, pessoal. Dá uma olhada nesse brinquedinho. A gente pode chamar isso de brinquedo? Isso ainda é um protótipo, tá? É um protótipo para a gente testar essas esteiras. Que essas esteiras aí, a ideia era ter alguma coisa no mercado, já no nível mais profissional, mais para poder aparecer, que fosse possível construir robôs de pequeno e médio porte esteirados, né? Que hoje você consegue facilmente, você tem muitos brinquedos, que você falou, robôs pequenos e tal, mas pô, eu vou querer fazer um robô de inspeção de verdade, eu vou querer fazer um robô maior, por exemplo, um cortador de grama automático, né? Então, aí a gente desenvolveu também essas esteiras aqui, inclusive com as rodas de apoio, as coroas, até a caixa de redução que está nesse robô aqui,
é um projeto nosso que é a Orbit 700, nesse caso aqui, que é que nem aquelas caixas que o Wurz mostrou agora há pouco, só que a versão maior delas. É uma caixa de redução modular, né? Isso, o legal dela é justamente que ela é planetária, tem vários segmentos e você pode ir acoplando. Eu preciso de mais redução, então cada estágio que você adiciona nela aumenta mais 4 para 1. Olha, aqui tá, acho que na câmera cada bloco é um estágio de redução. Diferentes blocos. Aqui são 4 blocos, né? Está a minha mão aqui. Isso. Muito bacana. Nessa daqui, cada colarzinho desse é um estágio. Então, no caso dela, ela tem 2. Essa, né? Essa parte preta, né? Essa parte preta, ela é modular. Essa daí, no caso, a gente vai começar a vender ela com 1, 2, 3 ou 4 estágios, mas vai vender as peças separadas. Então, se você quiser colocar um tirante grande, você quer uma redução super longa para fazer algum... Depende do processo, do que vai ser feito, né? Certo. E geralmente, como cada estágio multiplica o anterior, e cada estágio, no caso dessa, de 4, né? 4 vezes. Então, 4, aí 16, e aí ela vai só multiplicando. E é a mesma coisa. Uhum. É um motorzinho... Essa aqui é grande, essa aqui são os motores bem maiores. Ou seja, esse aqui é bem menor do que o que está lá dentro, né? Não dá pra ver esse é bem menorzinho. Porque se colocar proporcionalmente aqui, é como se fosse, essa aqui é uma caixa, né? Essa é uma pequenininha. O motor aqui dentro. Esse sistema de esteira funciona também com essa caixa menor. A gente só tem que para robôs com peso menor e tal. Esse motorzão grande, a gente fez um teste já, que a gente colocou uma pessoa em cima com uma plataforma esteirada para subir os barrancos lá, e funcionou. Ficou bem legal. O Paulo colocou a filha dele no carrinho a diversão lá da criançada, isso aí. Andar na terra. Esse a gente fez mais para testar o conceito. E aí, ele também, apesar do que a gente usou umas baterias de chumbo para ter durabilidade, né? Era mais para testar os esquemas também de suspensão, como é que seria esse esquema de estiramento da esteira, né? Se ia funcionar legal ou não. Aqui, Felipe, você colocou, parece um conector. Eu pus um jumper, é mais para fechar o circuito para poder partir ela, né? É mais por segurança. Por segurança. Ela tem aqui o esquema de liga e desliga, mas eu pus aqui porque aí se você precisar puxar e desabilitar rapidão, olha só, essa da segurança. Isso aí vem herdado do combate de robôs. Desabilitar rápido. Caso precise desabilitar, é só puxar fora esse plug. Aqui a gente está mexendo só com esteira, ele só se move. A ideia era mais só da parte de Mas você pode adaptar visual. Qualquer coisa em cima ou embaixo. A ideia é justamente essa. O pessoal, a gente tem o kit das esteiras e o design é por conta do que você precisa desenvolver. Como a gente viu lá no vídeo das competições, né? A esteira na competição, na verdade, a gente não recomenda, tá? Porque... A não ser que seja pro trekking. O trekking mas pro combate, que eu tô falando. Pro combate a gente recomenda aquelas rodas, porque elas são basicamente indestrutíveis, né? Uma esteira dessa aqui, se alguém pegar, ela abre facilmente, né? Ela é feita mais para superar terrenos, né? E tem também... Por exemplo, você estava falando de desenho de peças, né? Se você for no site da Robocore, você tem como baixar essas coroas, as rodas, os elementos da esteira, todas as pecinhas delas em 3D e você fazer a montagem no seu computador para poder fazer a simulação. Porque para você fazer um protótipo, um projeto, você tem que ter as peças todas elas disponíveis para que você possa elaborar ele. Então, todos os 3Ds dessas peças estão disponíveis para você. Assim como dessa caixa, da caixa que está aqui dentro, que é a Orbit 700, uma caixa maior, tem no site também, ela completa todo o 3D, você baixa já os 3Ds, põe no seu ambiente de trabalho de modelagem, e aí é só você sair puxando os planos para juntar as pecinhas e aí daí a sua criatividade. E vocês trouxeram um outro robozinho de competição mesmo. Sim. Isso. Esse aí, o interessante dele, para comentar, já não é nem tanto a parte mecânica. Apesar que assim, ele usa o que a gente já comentou aqui, ele está inclusive com essa caixa nova aqui, ó. Esse está com essa caixinha aqui. Também com essa caixa, e a rodinha. Com a rodinha também que a gente fabrica aqui, né? E eu quero pedir desculpa aqui para ele que eu chamei ele de robozinho. Um robozinho, esse é um robozinho. Ele tem o quê? Uns 6 quilos? Não, esse é do... não, ele é o menor, é verdade, não chega a 4, certo? Quanto que é a categoria? 3.600, eu acho. Não, 3.400? 3.400? O outro é 6.800? O Pro. Eu acho que é isso. Pro é 6.800, esse é 3.400, perfeito. 3.400. Mas o legal desse robô aqui
além da mecânica, o diferencial dele é a eletrônica que a gente desenvolveu para ele. Ele de aço pesado. Porque um problema grave que a gente tem nas competições é que a banda de 2.4, que é usualmente, né, utilizada para fazer o controle de robôs, ou até mesmo Wi-Fi e tudo, ela está totalmente congestionada. Você tem muita gente lá, não funciona. Tanto que geralmente em eventos grandes, se você tem dificuldade de conectar no Wi-Fi, né, você tem dificuldade de fazer qualquer coisa com Bluetooth, todo mundo usa a banda de 2.4. Então, esse robozinho, para funcionar legal nesses ambientes muito sujos, né, com o espectro muito sujo, a gente resolveu desenvolver uma eletrônica em cima do protocolo LoRa, tá, que utiliza aí a banda aí na faixa dos 900 MHz, para fugir do 2.4. Então, a gente tem umas plaquinhas, porque a gente tem produtos também de LoRa, né? O RoboCore tem módulos de LoRa para quem quiser também explorar. E aí esse é um uso diferente do LoRa, né? O LoRa geralmente é aquilo, para você utilizar, que ele é um consumo super baixo e você consegue enviar informações a distâncias enormes com ele. Né? Então, homologados Anatel, tudo. E justamente por... Inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é um shield LoRa para quem quiser fazer alguma coisa com IoT, tá? Vou mostrar aí na câmera. Esse aí já é um shield de Arduino com o módulo LoRa homologado pela Anatel. Que bacana. Tá, para você. É cheio de Arduino. Isso. Cara, aí a gente já fez uma distância de ponto a ponto, tá? Porque você pode comunicar um módulo com o outro, você não precisa necessariamente se comunicar com o gateway. E a gente conseguiu 10 quilômetros. Caramba, 10 quilômetros. Né, ponto a ponto. Então, assim, mas em condições perfeitas, né, visado. Sim. A gente conseguiu chegar, né? sem prédio, sem parede. Mas pô, é muito longe e com uma energia muito baixa. Então isso para você jogar em campo, fazer coisas de IoT, é fantástico essa tecnologia. E uma fonte do que permitiu? Vocês lembram? A gente utilizou... Cara, eu não sei te dizer exatamente qual que é o consumo dele na transmissão, mas é pouco, tá? Eu acho que aquelas baterias, que nem uma bateria dessa aqui resolve. Essa 18650. Isso. Uma bateria dessa aqui e você pode deixar um tempão, você fazendo a programação correta, que ele fica em estado de... aguardando, né, essa bateria aqui. Que ela é de 3.7, essa. Isso. 3.7, ok. Essa aqui no caso do shield para Arduino, aí ele está funcionando em 5, tá? Então você precisa de mais, porque vai passar pelo regulador. Mas nos módulos, a gente tem só os módulos LoRa, daí funciona em 3.3, aí você pode utilizar essa bateria aí sem problema. Tá? E aí, nesse robô aqui, o legal é que a gente utilizou a tecnologia LoRa de uma forma um pouco diferente, né? Tipo, é uma comunicação constante, né? Mas resolveu o nosso problema. Porque daí, inclusive, a gente teve que fazer o próprio controle, né? Com os módulos LoRa dentro. Mas aí a gente, como fugiu da banda de 2.4, tem funcionado perfeito nos eventos esse robôzinho. Tem uns LEDs no controle. A gente não trouxe bateria, mas é... Não, é para indicar que é um time. Esse aqui a gente tem 3 robôs de cada lado. E esse ele mostra a cor do robô. Ele bate com os LEDs que acendem atrás. Ele tem LED RGB. Para você identificar quem você está controlando. Ok. É que foi assim, a gente fez alguns times de rock para fazer interação com o público e a galera poder brincar. E aí vem, tipo, junte 3 amigos e venha para cá. Aí chegava a galera, eu tenho 3 amigos aqui, vem agora. Você vai pro lado vermelho, outro vai pro lado azul. Então, cada um pega um controlinho desse e vai brincar uma partida de rock. A partir de 5 minutos, quem fizer mais gol ganha, joga o disquinho e começa. E aí as pessoas vão brincando e se interagem. E depois, acabou aquele tempo, troca os times e a gente ficou rodando isso direto durante os 3 dias, né? Isso. Então, no RoboCore Experience, você participa lá, você pode ir lá brincar com esses robôs aí de graça. Chega lá e brinca. É de graça, Não preciso levar meu robô. Não, se você quiser só ter a experiência de controlar, a gente disponibiliza esses aí para brincar. É só levar uns amigos. E aí o que aconteceu foi que a gente acabou fazendo todos eles da mesma cor, né? Pretos, para caso tenha troca, um time que quem estragou substitui, né? Alguma coisa do gênero. E a gente fez toda uma iluminação colorida associada ao controle. E aí quando esse controle se loga no robozinho relacionado a ele, aí, por exemplo, ele fica vermelho. Aí o outro conecta, é azul, o outro é amarelo, o outro é verde. Aí quando tá naquela briga, um passando por cima do outro, a bolinha tá com você, foi pro outro. Aí você fala, quem que é o seu time? Aí você fala, o meu time é o branco, o azul e o amarelo. Aí o seu time, o meu time lá é o laranja, verde e outra cor. Então você, é o roxo, o azul e tal. Aí
para ficar fácil das pessoas visualmente, e aí tem a cor no seu rádio. Então, se você tá lá no desespero, mas eu sou começo, mas não, eu sou vermelho. Ah, tá, beleza. E aí continua. Então, foi mais para fazer essa brincadeira. Nossa, que legal. E olha, eu vou perguntar, tá me chamando a atenção aqui, vocês colocaram um Raspberry Pi Pico, exatamente, como controlador. Esse aí a gente fez uma cama aqui para ele, que você Acho que é um feito para né? controlar, uma base que já tem o módulo LoRa, né, e todas as conexões para a gente conseguir utilizar o Raspberry Pi Pico nela. Então, interessante, eu tenho um Raspberry Pi Pico lá, tenho um Raspberry Pi Pico nesse controle também. Aí também, perfeito. No final a gente acaba não usando um Arduino aí, né? Não, eu até achei interessante pelo seguinte, né, a gente está agora na série Maratona Maker, Powered by Petrobras, focando a placa do Pico, o Raspberry Pi Pico, a terceira temporada. Tá, pessoal? Quem está assistindo aqui esse vídeo e não conhece, né, aqui a Maratona Maker, fica a dica que no canal Brincando com Ideias vocês encontram a playlist. É só dar uma olhada lá na playlist, tem todos os vídeos, as mini aulas sobre essa placa, o Raspberry Pi Pico. Agradeço a Petrobras, né, por nos patrocinarem essa série. Tem outras 2 temporadas também, que vocês podem dar uma olhada lá. Na primeira temporada a gente falou sobre Arduino aplicado na robótica. Na segunda temporada falamos sobre a placa ESP32 aplicada na automação. E agora nós estamos aplicando o Raspberry Pi Pico na robótica também. Então, tudo a ver aqui com a pessoal da Robocore e a nossa série que vocês estão acompanhando. Que é uma outra dica também aí para vocês, hein? Olha só, a gente está colocando aqui no cenário, hoje o cenário está um pouco maior, o código Petrobras escondido. Então, se você já sabe do que é, lembra que vocês precisam pegar aí o código. Quem não sabe, é só vocês anotarem esse código. Em cada vídeo dessa terceira temporada tem um código específico escondido. Vão anotando, guarda para vocês esse código, não compartilha com ninguém, porque a gente está chegando já no final da temporada e lá vamos ter uma live onde eu vou mostrar para vocês um site para vocês trocarem todos esses códigos por um cupom para vocês participarem do sorteio do nosso kit completo de robótica do canal Brincando com Ideias. Tem Arduino, tem braço robótico, tem um seguidor de linha, então fica a dica aí para vocês pegarem todos os códigos. Bacana, então, poxa, eu fiquei aqui, né, contente de achar um Raspberry Pi Pico, um Pico aplicado na robótica, que é o que a gente está querendo mostrar para o pessoal nessa temporada. Deixa eu aproveitar e perguntar, né, por que de um Pico e não um Arduino? Dava para fazer com Arduino, mas eu acho que assim, nesse caso aqui teve um fato crucial que foi justamente quando a gente começou a desenvolver isso, a gente estava com a dificuldade em chips da Atmega por causa da escassez de mercado. E a Raspberry, a gente conseguia com ela uma quantidade de Pico grandes, aí ela estava com estoque legal, então a gente focou mais no Pico. E, putz, o Pico é sensacional, né? Você tem aí um processamento bem maior do que, né, um Arduino Pro Mini, que você ia colocar aí no caso. É de um tamanho de um nano, exatamente, né? O custo dele é muito similar. Então, isso é interessante, a gente encontra original aqui no Brasil. Exatamente. Mas vocês trabalham também com... Isso, a gente é distribuidor oficial da Raspberry no Brasil. Que legal, olha só, pessoal. Hoje a gente está com certa dificuldade de conseguir manter estoque por causa ainda que a própria Raspberry ela está sofrendo muito com essa falta de componentes no mercado, mas eles estão mandando. Então, assim, quando aparece, o estoque tem acabado muito rápido no nosso site. A gente coloca o pessoal, né, tem muito projeto que o pessoal utiliza a Raspberry Pi, então você vê que some rapidamente, mas todas as placas são oficiais da Raspberry que a gente trabalha, né? A gente é distribuidor autorizado deles aqui no Brasil. Nossa, muito bacana. Aqui no Brincando com Ideias a gente também curte demais Raspberry. Toda a gama Raspberry é fascinante, também foca o público iniciante, né? E bacana saber, olha só, a Robocore também trabalha com Rasp. A falta ainda hoje eu imagino que é mais da placa mesmo. Isso, a Pico a gente ainda tem um estoque dela,
né, legal, mas a Raspberry ainda está com um pouco de dificuldade, está normalizando agora, tá? Então aos poucos a gente está conseguindo receber lotes maiores aí. Inclusive o preço subiu demais por conta dessa escassez, né? Hoje um Raspberry Pi 4... eu acho que assim, as originais, elas, inclusive o preço que a gente trabalha, ele é regulamentado pela própria Raspberry Pi. A gente vende pelo que eles exigem que seja vendido. Hoje, se você for procurar uma Raspberry no mercado informal, realmente, ela está muito cara, né? Você tentar pegar no Mercado Livre e tal, porque quem tem, não tem no mercado, os caras jogam o preço lá em cima. Se você for comprar uma oficial, é até engraçado. O pessoal fala, quando chega no nosso site, o pessoal fala, pô, mas essa de vocês é original, porque ela é muito mais barata do que no Mercado Livre e em outros lugares. Eu falei, original, é que justamente esse problema da escassez. E para o pessoal ter uma ideia, uma original sai em torno de quanto, mais ou menos? Uma básica? Eu tenho que dar uma olhada aqui, mas é que a gente tem vários modelos, né? Depende da RAM. Então, por exemplo, se a gente... Por exemplo, né? Acho que é a mais básica. Média. Não é a melhor, a maior é de 8? De 8, 4 é média. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem pouca memória. Sim. O complicado é que... a de 2 está saindo 679. Olha só. Tá? A de 4, 729. 729. Mas certeza, por aí no mercado paralelo está por volta de 1.000. Uhum. Claro que a gente não está querendo passar preço aqui, né? Só para uma noção. Não, sim, e isso pode variar também dependendo do dólar, né? Mas hoje é o que está isso ainda com a moeda. A Pico, por exemplo, putz, ela é super em conta, ela é R$49. Pelo que ela faz, cara, é muito barato. Muito, muito barato. Aqui é. Lá fora... Nossa, lá fora desceu de graça. Lá fora, o troco. Exatamente. Pra quem ganha em dólar deve ser tem muito ridículo. imposto aqui no Brasil também, né? Mas esses preços, comparando, tipo, para trazer oficialmente, legalizado, tudo, eles são muito em conta. Né? Sim. Bom, pessoal, a gente falou bastante, né, de campeonato de robótica, robôs desde os mais para principiante, complexos, mas eu acho também que era legal a gente comentar aqui para o pessoal a questão de proporcionar os primeiros acessos, né, à robótica, à tecnologia, para crianças. E a RoboCore ela tem também se preocupado com isso, né? Daí os primeiros passos. Então comentem aqui para o pessoal, gente, o que vocês têm aqui. Esse aranha, parece um rinoceronte. Uma coisa que a gente percebeu que surgiu muito no mercado era justamente o pai com o filho, que ele queria, né, iniciar o filho na robótica, criar o interesse no filho, bem pequeno. Né? E até então a gente tinha, os nossos kits eles já exigiam... mais complexos. Que a criança tivesse pelo menos uns 10, 12 anos. Pô, como é que a gente consegue, né, pegar essa molecada aí de 4, 5 anos e já começar a plantar essa semente para ter o interesse dele por robótica, desenvolver coisas. E aí que a gente criou esse robozinho que a gente chama de Tricerabot, que é o meu primeiro robô. A gente fala. Então, assim, ele não tem nada de programação, tá? Ele vem totalmente desmontado, né? E a graça é justamente essa, você aprender a montar ele, entender como é que funcionam os princípios da mecânica para fazer esse movimento de patas para ele se deslocar. Então ele vem com um motorzinho, né? Depois que você monta, tem uma chavinha aí, inclusive no próprio porta-pilha, que os fios já estão conectados, aí você liga ele e você vê que pode pôr na mesa aqui, você vai ver que ele anda. Tipo, então, né, é justamente para despertar mesmo o interesse aí, ó. É divertido, putz, as crianças adoram, e aí ficam brincando. Então, assim, é um negócio que ela mesma montou, ela pode falar, pô, fui eu que construí, né? E no final ela ainda tem um brinquedinho aí. E a gente tentou fazer o mais simples possível para serem poucas peças, né? Porque, por exemplo, se você junta muita peça, vai ficar complicado para ensinar ou aprender, né? Então foi aquela... Nossa, então o Paulo falou, pô, você tem que ser poucos parafusos. Aí, então, ele só tem 4 parafusos aqui prendendo as patinhas, né? As patinhas, no fim, todo o sisteminha de mexer é 1, 2, 3, sabe? 4 pecinhas. Então, a gente tentou deixar ele bem simples, né? Pecinha do rabo aqui para ficar fácil. Aqui, né, Felipe? Eu imagino. Mas tem uma complexidade. É complicadinho, né? Tem que ficar achando a peça certa. É bem. É um quebra-cabeça tecnológico aqui, né? Simplesmente. Parece um robô simples, né? Mas demorou o desenvolvimento? Quase um ano.
Porque você ia ter... Tem muitos detalhes também que o Wurst teve que mexer, inclusive assim, no centro de gravidade. A gente foi aprendendo, você desloca o centro de gravidade um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, altera totalmente o desempenho de como o robô anda. Então, é que, inicialmente, por exemplo, qual que é a ideia? Fazer alguma criatura que caminhe seja quadrúpede. Aí, então, originalmente, ele não era um dinossauro, ele era só uma base. Ele era uma base com patas rígidas, palitinhos e um sistema mecânico. Aí a gente foi fazendo isso. E aí, originalmente, eu coloquei essa parte de motor embaixo, era em outra posição, as baterias vinham por cima, era uma gaveta. Então, rola aquela coisa do protótipo. O protótipo era de um jeito. E aí, durante o protótipo, a gente achou legal, uma certa forma, e veio. Mas vai ser o quê? Aí, na época, eu tive a ideia de fazer como se ele fosse tipo um gafanhoto. Ele seria tipo um gafanhoto, as asas meio que escondem isso. Então, ele começou como um inseto. Aí, depois, as meninas até gostaram lá. Falaram, nossa, ficou igualzinho um gafanhoto, tal. Parece um grilo, vai chamar grilo. A gente pode imprimir ele, ou fazer ele, cortar em acrílico verde, vai ser legal. Então, já começou a seguir uma linha. Aí, até que um dia, o Vinícius, alguém, falou assim, mas você está testando isso com o quê? Eu falei, estou testando com essas pilhas alcalinas. Aí ele falou, mas no kit talvez a gente vai mandar a de zinco carbono. Aí a gente foi... Não, ela é um outro padrão de pilha comum, mas ela é... É uma bateria mais acessível. É mais acessível. Porque a gente queria fazer um kit bem acessível. Porque a gente queria mandar com a pilha também. Aquelas pilhas 2A. Isso. Essa também é 2A. Mas que não seja que a 2A, né? ela tem... fornece É que a pilha A comum, ela tem várias químicas. Da mesma pilha A. Tem a alcalina, é uma química, e a carbono é outra química, mas são todas descartáveis, é o mesmo padrão de pilha. E aí, quando eu fui ver, eu vi que a alcalina pesava o dobro do peso que a pilha de carvão. É muito incrível. E aí, quando eu coloquei as pilhas de carbono aqui para testar, a diferença de peso fazia com que a pata ficasse muito tempo no ar. E aí ele não andava legal. E aí, de repente, o protótipo ele só funcionava com pilha alcalina. E isso é um absurdo, porque ele tem que funcionar com qualquer pilha. E independente da pilha ser barata ou rica, o cara, ou independente. E aí a gente começou a rir e falou, cara, que robô... Tipo, qual que é a diferença? A diferença foi 20 gramas pra frente, do centro, pra trás, já fez diferença. É mínima. E aí nessa começamos a mover, tentar compensar com a pilha ficar embaixo do motor, jogar o centro de gravidade mais pra cima. E aí nessa a gente começou a mexer com a parte do peso dele, né? O jogo de peso. E aí nessa também houve a ideia de mudar o bicho. Então não vai ser mais agora um gafanhoto. E aí nessa também muda toda a parte de ilustração que foi desenvolvido. E aí passou por tudo. Foi um cavalinho, foi um cachorro. E aí chegou um ponto que eu falei, vai ser um dinossauro. E aí pronto. Aí eu forcei a barra para ser um dinossauro, porque eu não queria que trocasse o bicho de novo. Já tinha passado por 4 bichos. E aí eu forcei o Triceratops. Eu assumo, eu forcei a barra para ser o Triceratops. Felipe, eu acho que você acertou. Porque se o foco é para criança, normalmente um dinossauro ele fascina a criança. Também. A criança curte demais a questão de dinossauro. Pra mim tinha um porquê também. O Triceratops, ele é um dinossauro mais gordinho, assim. E eu tinha muita coisa pra esconder nele. E aí o Triceratops, na barriga dele aqui, cabia as baterias lá dentro, cabia tudo nele. E se fosse um dinossauro com pescoço longo, mais magro, né? Era difícil ocultar esses componentes. E aí se fosse ou um próprio rinoceronte, ou um Triceratops, ou, por exemplo, um hipopótamo, era mais fácil de eu esconder os componentes. E aí, mas nessa eu sou mais do dinossauro, então eu achei que seria mais legal se fosse um dinossauro. Além de todo o desafio de engenharia, ele ainda tem o desafio de conseguir deixar um negócio lúdico, né? Deixar fim, todo o visual, isso complicado. O desenho do rostinho dele, todo do colar de osso do Triceratops, foi artisticamente, eu fiz na mão mesmo, então eu tive que fazer. Olha, uma sugestão, talvez vocês já dão, né, para o pessoal. Imaginem só aqui, pessoal, vocês, né, um pai, enfim, um avô, dá um kitzinho como esse para a criança, ela vai poder, né, fazer sozinha ou com auxílio e principalmente, acho que aqui dá uma deixa, né, para poder explicar para a criança o conceito de um circuito elétrico. Simples e funcional. Simples e funcional. Ou seja, nós temos aqui a pilha, que é o que entrega energia para o circuito, né, a fonte do circuito. Temos o motor fazendo o papel da carga, é o que consome essa energia, ou seja, a energia passa por ele para trocar a eletricidade por um movimento mecânico. Né? Então, um circuito completo. E a chave, né, o liga-desliga, que interrompe o circuito e liga.
Isso eu acho que é legal também mostrar para a criança, né? A questão de como funciona o brinquedo lá por dentro. Aqui a gente está, olha só, dá para ver, né? O circuito externamente. E é bem simplificado, né? Uma coisa que a gente bateu bastante é que no começo, a maior parte dos porta-pilhas que tem no mercado são simples. É o porta-pilha, você encaixa a pilha e boa. Pra gente seria até melhor, porque é um porta-pilha barato e tornaria o produto mais acessível ainda. Só que aí vem o problema do liga-desliga. A gente teria que posicionar ele em algum lugar, ele seria solto, teria os terminais são muito próximos, uma criança, uma pessoa sem mais habilidade poderia curto-circuitar o circuito. A dificuldade de montar ele, talvez a gente teria que mandar já soldado. Porque a gente não queria que tivesse que soldar nada. A ideia que ser era mais montar, simples possível, né? Aí, se eu mandar soldado, aí como é que vai ficar? Essa chave vai ficar solta, ela tem que ser reposicionada, vai encaixar, vai complicar o kit. Aí nessa a gente foi para uma linha de correr atrás de um porta-pilha com a chave incluída, já embutida, para tornar mais simples a operação e mais simples a montagem do circuito. Para a criança também não ter tanta complicação com essa parte elétrica e mais se focar em fazer a montagem inteira, entender as pecinhas, né? Tornar mais fácil a montagem. E se o pai conseguir que a criança se interesse, né, que ela entenda e goste, tem um outro nível de desafio para depois para essa criança, né? Não, trocar ali o dinossauro por uma aranha. Não é simplesmente exatamente. A gente. Bicho aqui. Não, Na verdade, na mesma linha do Tricerabot aqui, desse kit primeiro robô, a gente queria também desenvolver uma aranha. Falou, pô, já é mais legal, tem mais patas, já aumenta um pouco a complexidade. Só que daí a gente começou a desenvolver uma aranha e ela acabou ficando tão mais bacana do que a gente imaginou que ia ficar, que é essa aqui que a gente chamou de Cyber-aranha. Porque ela também possui 2 motores independentes, o que permite ela a fazer curvas, se você quiser. Você pode acionar um lado ou outro. O kit inicial, a gente comercializa ele também, por exemplo, sem a placa. Então, assim, eu quero montar, é como se fosse um Tricerabot mais complexo, né? Um quebra-cabeça um pouco maior. Você consegue montar, já vem com uma chavinha também, que você liga os fios, amarra. Você liga a chave aqui da aranha, ela vai andar em linha reta. Ou seja, a estrutura e os motores. Isso, a estrutura e os motores. A gente ensina, inclusive, como liga os motores de uma forma que você energizar ele, ambos, cada um gira para um lado, porque eles estão espelhados, mas para ele andar em linha reta. Certo. Sem controladora tem que ser uma coisa simples, né? E aí, para quem é maker, o legal é isso, que você pode dar um upgrade, que é o caso que está aqui. A gente colocou, por exemplo, uma Vespa em cima dela. Então, com a Vespa... É a placa feita por vocês, né? Isso, é a placa que a gente fabrica na Robocop. É a mesma que está nesse robozinho. Que ela já tem uma ponte H inclusa nela, ela usa um SP32, então você pode se comunicar via Wi-Fi, Bluetooth, é uma placa bem completa que dá para fazer muita coisa legal. E aí, nesse que nem no kit do Explorer, se você pegar um celular, tá ligado aí, ela vai gerar um Wi-Fi para mim, eu conecto no Wi-Fi dela. Tá conectado já. E aí... Ou seja, não precisa instalar aplicativo. Exato, tipo... Pega qualquer celular, se conecta nela. E os tutoriais também estão lá no site abertos para você saber como que você... o código que você tem que gravar na Vespa para, por exemplo, criar essa interface, um joystick aqui, que daí você pode andar com a aranha. Né, fazer curva. Eu acho que o mais legal dela é com o controle, cara. O legal dela é isso, né? E aí você pode inventar diversas coisas. Você pode jogar, adicionar coisa em cima dela, põe uma arminha de elástico aí, né, alguma coisa para ir atrás das pessoas, né? Põe uma câmera em cima dela. Você pode ir no nível de complexidade, por exemplo, eu vou colocar uma Raspberry Pi nela e fazer uma navegação por câmera. Tá, então você pode chegar nesse nível, né? Ela acaba sendo uma plataforma para você fazer qualquer tipo de trabalho robótico também, assim como o Tanque ou outros que a gente tem. No final a gente deixou até em cima dela aqui já disponibilizado espaço para a pessoa poder montar ponte H, tipo um L298, ela tem furação para o Arduino. Se você quiser, e é todo espelhado, então tá vendo em cima? Já tem furações para... Furações, encaixes já para diferentes placas. Então se você falar assim, eu não quero pôr uma Vespa, mas ou então, por exemplo, mas eu tenho um Arduino Uno, posso usar ele com L298? Pode. Eu posso usar um Arduino Uno com algum outro driver, ou então eu posso usar a Vespa controlando ela, e ali do lado eu quero colocar um driver para operar sei lá, um gimbal, alguma coisa, com uma câmera. Pode, entendeu? Ela tem bastante furação de upgrade.
Muito Fica uma plataforminha grande para você poder de montagem, né? Ela é uma área grande de montagem. Então dá para comprar ou só a estrutura, né, com os motores, Sim, ou sim. o kit completo também. Então, Ainda a gente não tem pacote completo kit completo. Mas é só comprar uma Vespa e a plataforma e você junta os dois. Perfeito. Sim. Já tem tudo, muito bacana. Bom, legal, pessoal. Acho que estamos chegando no final, infelizmente, porque o papo está muito bacana. Eu, junto aqui com o público, tenho certeza que a gente está aprendendo bastante. Queria, de novo, agradecer demais, Paulo, Felipe, por vocês virem aqui, compartilharem, né, todo esse trabalho. Parabenizar vocês, né? A gente que é maker sabe o quanto de trabalho tem em cada detalhezinho que vocês colocam. E eu queria agora deixar, né, o final para vocês compartilharem aqui com o nosso público alguma mensagem que vocês queiram dar. Acho que com toda essa experiência que vocês têm, né, como desenvolvedores, criadores e makers também no sangue, compartilhar aqui com o nosso pessoal alguma mensagem que vocês acham bacana. Bom, eu queria agradecer o Flávio também, o canal Brincando com Ideias, assim, pelo trabalho todo que eles fazem aqui também, que é muito legal isso de incentivar. A gente está muito alinhado nisso, eu acho que o Brasil precisa disso, né? A educação é a base aí para a gente ter um futuro melhor e a gente poder disponibilizar, fornecer todo esse material é muito legal, porque você pega, hoje em dia com a internet qualquer um tem acesso então ao conhecimento, né? Eu acho que você deixa isso mais democrático, qualquer muito. Né, pode desenvolver, basta querer. Sim. Né? Então assim, pô, você tem vontade, assim, não desista. Tá, as coisas vão ser difíceis, tá? Não desista. Montei a primeira vez, não deu certo, cara. Não continua. É assim mesmo. A vida é assim, cara. Tipo, e quantas vezes deu errado as coisas pra gente conseguir chegar aqui onde a gente está hoje? E assim, sinceramente, eu não me arrependo de nada de que a gente tenha feito que tenha dado errado. Porque quando você faz alguma coisa, por mais que dê errado, você está aprendendo com essa coisa, entendeu? Então, faz parte do aprendizado. Né? Faz parte da jornada. Então é isso. Acho que quem precisar também pode contar com a Robocore, os makers. A gente está aqui justamente para dar todo esse suporte para as pessoas desenvolverem, né, produtos novos, querer colocar uma ideia em prática. A gente tem muita coisa fabricada aqui em solo nacional para mostrar que o Brasil é capaz também. Dá para a gente fazer aqui. A gente não precisa ficar recorrendo a produtos estrangeiros, não precisa ficar comprando tudo da China, sabe? A gente tem coisas de super qualidade aqui no Brasil, que você tem a confiança que vai funcionar, depois se você precisar escalar isso para um outro produto, sabe? Você tem a garantia que vai dar certo. Então, é isso, tipo, continuem, tipo, quem gosta, participem dos eventos, os eventos de robótica, o Robocore Experience que a gente vai ter dentro da Campus Party. Eu acho que, assim, vale muito a pena, agrega muita coisa aí. Pelo que vocês falaram, não precisa ter nada, né? Não precisa levar seu robô, vocês podem participar do evento simplesmente indo. Exatamente. Com os próprios... qualquer kit de robótica que você faz, que você tem do canal Brincando com Ideias mesmo, que tem o seu curso que você ensina um seguidor de linha, pô, pega esse seguidor de linha, inscreve lá na competição do seguidor e fala assim, vou dar uma volta na pista lá, vamos ver que tempo eu faço. Exatamente. Até porque, olha, acho que é legal esse comentário, porque o que vai fazer a diferença não é o robozinho em si, mas é a programação que cada um colocou ali, o ajuste que foi feito, ou seja... se você tem uma ideia diferente, o legal desses eventos é que a gente sempre busca o pessoal trazer inovações, né? Aparecer com alguma coisa inusitada. Pode parecer que não funciona, mas aí o cara tirou um negócio da caixa ali e fala, putz, cara, olha, daí ano seguinte vem todo mundo com a ideia do cara, né? Geralmente alguém chega com alguma coisa que aparece funciona. Um cara muito inovador, as pessoas às vezes criticam da primeira vez e depois elas absorvem aquela ideia nova, né? Mas essa é a ideia, né? Ir desenvolvendo, criando novas tecnologias e estimular o pessoal aí a criar novas coisas. Que legal. E você, Felipe, tem alguma mensagem para os nossos... Você como engenheiro aí, responsável pelo desenvolvimento, né? O Paulo já comentou, né? A Robocore não é só uma loja, está aberta a criar, né? Que você pode passar aí de última mensagem para a nossa galera que está começando, ou os apaixonados também? Eu poderia falar que, tipo, uma das coisas mais do desenvolvimento, né, primeiro é a pesquisa. Toda vez que a pessoa vai desenvolver alguma coisa, procure referências, né? Não tenha vergonha de se basear.
Que às vezes alguém fala, se eu fizer igual, vou falar que eu tô copiando. Tudo dando-se o crédito é legal. Eu acho que tudo é válido. Então você falou assim, poxa, eu gostei do jeito desse tanque, eu vou fazer um igual, mas usando MDF e tal e tal. Cara, meça, veja, teste, simule. Aí, a partir dali, você começa a ter uma base para que você possa dar os seus próximos passos de usar as suas próprias ideias. Mas assim como um desenhista geralmente pega um desenho de uma outra pessoa para ter uma base de como ele faz, ou se inspira como é que fala? No traço de alguma pessoa que ele gosta, né? Ah, um quadrinista, pô, eu gosto dos quadrinhos Maurício de Souza, começa a brincar com quadrinhos, fazendo tipo Turma da Mônica. Aí depois ele vê que o traço dele fica diferente, ele começa a dar uma característica dele àquele personagem. Agora não é mais do Maurício, agora é dele aquele personagem. É um personagem que ele inventou, mas ele se inspirou em alguém. Projeto é a mesma coisa. Eu comecei com um projeto, eu pego alguma ideia que eu acho legal, eu gosto de alguma coisa, sei lá, uma marca, algum kit, um brinquedo, e se baseia em alguma coisa e comece. E a partir dali vai seguindo. Ninguém começa do zero. De verdade, ninguém começa do zero. Eu acho que isso é legal falar, porque você não precisa ficar reinventando a roda, né? Toda vez. Senão você vai perder muito tempo. A ideia do Arduino é justamente essa. Né? Você já pega algo que já tem pronto, novo, né? Ou seja, que alguém já desenvolveu na internet e fala, pô, eu tenho um código aqui que já faz tal coisa, eu vou utilizar esse código, né? Que nem ele falou, obviamente, você dá os créditos para a pessoa e você desenvolve em cima daquilo. Então você ganha tempo, né? Acaba sendo algo colaborativo que, né, estimula e acaba desenvolvendo coisas muito mais rápido. Sim. Bacana. E agora compartilha aqui com o pessoal, né? Quem quiser encontrar vocês, quais são aí as redes sociais, os links que vocês... O nosso site, né, é o robocore.net, www.robocore.net. Eventos, você encontra em eventos.robocore.net. Tem todas as mídias sociais, o Instagram é Robocore, LinkedIn, é tudo @Robocore. Só Robocore você vai encontrar já. Facebook, YouTube também, youtube.com/Robocore. Então, tem muito material didático, muita coisa que a gente disponibiliza lá, totalmente de forma gratuita também. Então, entrem lá. Maravilha. E quem quiser ver vocês agora em julho, lembrando, né, a gente já falou, do dia 25 ao dia 30, na Campus Party. Isso. Provavelmente vai ser no AMB, em São Paulo, com certeza. É só ficar ligado aí onde vai ser. Sim. E a Robocore, ela fica na parte aberta, certo? Isso, exato. Não precisa sequer comprar a entrada para Campus Party. Exato, aberto ao público. Se quiser comprar a entrada, vai conseguir assistir as palestras, tal, tem muito conteúdo lá, mas a Robocore fica na parte aberta. Não precisa comprar. Exatamente. Parte fechada também vale muito a pena, né? Tem muito conteúdo também. Tem muita coisa lá. Então pode ir lá na Campus Party, super recomendamos, não, gente? Sim. Legal, gente. Vou ficando por aqui então. Mais uma vez, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a você, Flávio. Valeu. Obrigado aí a toda a galera, toda a audiência. Lembrando, hein, pessoal, código Petrobras. Vocês lembraram? Eu recomendo, quem esqueceu, volta o vídeo, assiste, vai procurando o código que ele fica escondido em algum momento desse vídeo e espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal. Deixar aqui a última palavra com a nossa galera aqui da Robocore. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí. Acho que teve bastante conteúdo aqui que a gente falou, mas com certeza aí eu acho que muita gente vai aproveitar bastante coisa aí, conseguir, né, absorver muita coisa legal aí com esse vídeo. Valeu demais a oportunidade e até o próximo evento aí. Espero vocês no evento para curtirem um pouco lá e continuem assistindo a série de vídeos que é muito legal, vocês vão aprender muita coisa. Valeu. Um abração, gente. Tchau, tchau.